Excelente noite, tarde, dia, seja lá quando você estiver escutando esse podcast ou assistindo com a gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PlenaCast. E hoje, eu acho que eu tenho que falar ainda, né? Acho que quinto, sexto episódio. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Vieira, eu sou mentor e hipnoterapeuta de profissionais offshore, host do PlenaCast, divido e tenho a honra de dividir essa mesa incrível com esse outro host, esse meu irmão de missão de vida, Augusto Dias. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá quando você estiver assistindo esse episódio. Então é isso mesmo, Daniel. Eu sou Augusto Dias, a gente realmente tem que continuar se apresentando aí até todo mundo se acostumar com a gente. E sejam muito bem-vindos. Esse é o quinto episódio desse nosso primeiro bloco de 6 episódios que fala sobre o poder da mente. E hoje a gente vai falar sobre a força da positividade, né, cara? Que é um tema muito forte aí nas nossas vidas, na nossa rotina, com a nossa família, no trabalho, seja lá onde for. Porque se a gente não tiver essa força da positividade, eu acho que todos os nossos planos acabam dando errado, a gente não consegue cumprir nossas metas, a gente não consegue nem criar forças para criar nossa visualização, né? E aí a gente também não desenvolve a criatividade, a gente não desenvolve várias coisas. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, né, que é fera nesse assunto de positividade, de reprogramação mental e de todo esse cenário, né? Então o Daniel vai apresentar a nossa convidada de hoje. A gente tem essa honra de estar aqui dividindo a mesa de mais um episódio. Essa pessoa que ela foi preparada para esse tema. Não vejo que teve outra que se encaixaria melhor nesse tema. Mas se liga no currículo, cara. Olha isso. Coach integral sistêmico, formada pela Febracis em 2020. Atriz também. Cara, ela une o coaching com a criatividade. Você tem noção do que isso pode alcançar na sua mente subconsciente, que é aquela que manda na sua vida? Isso é incrível demais. Então, a gente tem a honra. Seja muito bem-vinda, Marcela Leal. Ô, gente, obrigada. Muito obrigada pela recepção. Eu que me sinto honrada de estar aqui. É um prazer conhecer vocês. E agora ver ainda mais que vocês são amigos, assim, parceiros de missão. Acho tão bonito isso. É tão poderoso isso, a gente ter parcerias, né? Que a gente pode ali fortalecer as nossas intenções, nossos objetivos. Então é uma alegria para mim estar aqui, espero estar sendo bem positiva aqui, contribuindo positivamente para quem, né, sempre acessa aqui o canal. Quem estiver aqui também comenta, né, fala, curte, discute também se achou ruim, mas interage, que é para, né, a gente tá... É tão bom isso, é tão legal essa troca de experiências, de papo, esse bate-papo vivo, assim, né? Em que a gente pode incluir mais gente que não está aqui agora, mas com certeza pode contribuir também quando dá a sua opinião, né? Quando expressa ali, quando coloca. Então, uma alegria para mim estar aqui. Obrigada. A gente que agradece, é muito bom ter pessoas aqui compartilhando histórias, experiências, vivências, né? E muita gente está precisando dessas dicas, principalmente dessa positividade mesmo, que é o nosso tema de hoje, né? E, assim, antes da gente começar a falar sobre o tema, propriamente dito, a gente queria saber, assim, fala um pouco sobre esse seu trabalho, como é que ele... como é que você chegou lá, como você se descobriu o coaching, como que você descobriu que você queria transformar vidas, impactar vidas. Conta pra gente como é que foi esse início aí da sua carreira. Sim, legal, Augusto, porque... É engraçado isso, eu descobri... Primeiro falar um pouco assim de mim. Eu desde sempre, acho que desde criança eu sempre fui muito positiva. Muito alegre, muito criativa, muito inventiva, muito amiga dos amigos, eu sempre fui muito assim. E eu acredito que muitos de nós somos assim, nós crianças somos assim. Só que a vida nos traz experiências que muitas vezes nos entristecem, nos endurecem e nos fazem não querer mais acreditar. Então a gente, até desde criança, quando a gente é muito inventivo, muito alegre... Vem sempre alguém para dizer, para que tudo isso? Para que acreditar tanto assim? Deixa de ser bobo. Para de inventar, para de não sei o quê. E você vai começando a se fechar. Você começa a querer se proteger de realmente ser muito alegre, ser muito positivo e ser muito lúdico mesmo. É claro que a gente cresce, a gente fica adulto e a gente tem que ter uma noção de realidade, é óbvio. Mas a gente perde muito da nossa alegria, da nossa criança, da nossa espontaneidade
precisando ser adulto. Então fica aquela criança ferida, muitas vezes machucada, cerceada, proibida de inventar e de ser criativo, porque precisa ser sério, né? Onde você vai chegar, menino? O que você está fazendo? Tá perdendo tempo? Vai fazer isso que isso vai te dar futuro. E o que acontece? Ao invés da gente equilibrar as informações, a gente se endurece, enrijece. E eu acho que eu tô atropelando tudo falando, mas assim, eu acho que o poder da criatividade e da positividade, que é o tema que a gente está falando aqui, é justamente não deixar essa criança morrer. É não deixar essa essência morrer. Ela não pode, porque ela andando junto com tudo que você precisa fazer de sério na vida, que a gente precisa, assim, porque hoje em dia a gente vê muito adulto também sem seriedade, sem responsabilidade, então acaba que a gente fica numa miscelânea de informações. Eu sou um híbrido de eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo não tenho tanta responsabilidade. Eu preciso ser o que eu quiser, mas ao mesmo tempo eu preciso ter responsabilidade. Eu quero criar uma família, ao mesmo tempo eu quero ser sozinho. Uhum. Então, a gente precisa um pouco se responsabilizar pelas coisas que a gente precisa na vida, mas não precisa deixar a nossa criança abandonada e não precisa deixar o lúdico sair da nossa vida. Então, foi daí que surgiu a minha vontade de não só continuar fazendo teatro, não só continuar nas artes, mas de entender melhor como resgatar esse humano e claro que principalmente eu mesma, porque quando a gente quer ajudar alguém, a gente, na verdade, se trata de nós mesmos, né? Então, eu vi assim, não, o que eu preciso fazer? O que a gente precisa fazer? E eu descobri que tinha coaching, a técnica, a ferramenta do coaching, né? E eu vi que o coaching integral sistêmico, por exemplo, o coaching sempre, né, existe há muitos anos, que ajudava ali as pessoas a passarem em concurso ou depois veio para as empresas. Uhum. O integral sistêmico, ele junta exatamente o que vocês fazem também, a hipnoterapia, ele junta o subconsciente. Ele resgata as tuas emoções. E ele diz, o que você não conquistou ainda é pelo teu abismo emocional. É pelas tuas emoções desordenadas. Por isso você não chegou. Ou porque você não é lá que você quer chegar e você ainda acha que é. Você acha que você quer chegar num lugar porque você ouviu que aquilo é muito bom. Mas lá no fundo, na tua essência, você nem quer aquilo. Só que você nem consegue percorrer esse caminho, porque quando você começa a caminhar, você não se reconhece naquele caminho. Aí você acha que você é muito ruim. Não, na verdade, você só não quer chegar naquele lugar. E você ainda não sabe aonde você quer chegar. Então, assim, o coach, ele traz essa clareza de você entender, assim, quem sou eu? O que eu realmente quero? E o que tá tudo bem eu errar São as grandes perguntas, né? Então, assim, desculpa que eu falo pra caramba e acabei saindo um pouco da tua pergunta. Isso é bom, a gente pode dar assim. Tá, legal. Legal, então. Quando você me pergunta assim, então, foi isso. Eu sempre gostei da criatividade, do lúdico, de ser atriz. Desde criança eu me reconheço como atriz. Fiz muitos trabalhos antes de fazer a faculdade de artes cênicas. Quando eu resolvi estudar, eu comecei a fazer direito, comunicação. Falei, não... Eu falei, não é nada disso. Deixa eu fazer artes cênicas, que é mais... Deixa eu ser séria comigo mesmo. Porque aqui que a gente pensava, o ator já é uma coisa instável. Uhum. Eu ainda vou fazer uma faculdade de algo que é instável. Mas, enfim, eu fiz o que eu realmente queria entender, queria saber e queria me especializar. E foi maravilhoso ter feito, né, a formação. E depois disso, só que assim, é um pouco assim, você não se forma e tem um lugar... Aliás, hoje em dia ninguém se forma e tem um lugar para trabalhar. Porque isso aqui já há muito tempo é assim, hoje em dia é bem gritante isso. Então, eu acho que, na verdade, quanto mais você estiver próximo de quem você é, fazendo exatamente aquilo que você acredita, mais fácil você... Porque aí a gente está sempre concentrado num resultado grandioso do meu trabalho. E, na verdade, o que é grandioso é servir com verdade o seu próximo. Então, assim, eu estou servindo com verdade o meu próximo. O dinheiro, a prosperidade que aquilo traz é uma consequência, né? Então, e quando fala hoje em dia de coaching, é muito assim, o coaching, então eu vou chegar lá, eu vou ficar rico, eu vou morar numa mansão, porque tudo que eu quero... Não, isso às vezes também trouxe muita confusão para o que você de fato você quer com o coach. Não é isso que eu quero descobrir minha verdadeira identidade. E toda a prosperidade que existe em volta de mim, que eu posso acessar, ela vem quando eu sei exatamente quem eu sou. Eu acho que é a partir daí. Porque enriquecer não é a mesma coisa que prosperar. Então, às vezes, a pessoa pode enriquecer muito e estar muito longe de quem ela é.
Ela encontrou um caminho ali de repetição, de entender, de inteligência, de empreendedorismo, mas ela está muito longe de quem ela é. E eu acho que não é essa riqueza que o nosso coração quer encontrar, né? E é muito legal você ter falado isso, porque geralmente esse tópico vem nas nossas conversas, né? Porque assim, até dando um parecer, um depoimento meu, eu já passei muito por isso que você está falando, né? Eu, em determinado momento da vida, eu estava lá, numa empresa multinacional do petróleo, estava ganhando bem, com 20 aninhos, com a possibilidade de 3 anos já tá ganhando 20, 25 mil, né, pegando um cargo maior e tal, e aí eu falei assim, isso aqui não é pra mim não. Caramba, não que sou coragem. eu aqui dentro, né, então assim, eu sempre gostei muito de estudar espiritualidade, né, então assim, eu olhava para aquilo ali, eu sentia que tinha algo de errado, não só nas pessoas, de estarem aceitando as coisas que aconteciam ali, né, a falta de ética, a desonestidade, né, o famoso tudo por dinheiro, né, que a gente vê muito, principalmente aqui na nossa região de Macaé, que é uma região que a gente tem, vamos chamar assim, uma prosperidade elevada, né? Verdade. A gente vê isso acontecendo com muita constância. E aí naquele momento eu falei assim, cara, peraí, eu sou muito mais do que grana no bolso. E foi aí que eu comecei uma caminhada também longa, vamos chamar assim, porque depois disso eu até trabalhei com marketing multinível na época, marketing digital. Também fiz uma grana assim, ok, razoável para a época, para minha idade, mas também não era aquilo que eu procurava. Auxiliou em grandes coisas, principalmente no desenvolvimento pessoal, treinamento de comunicação, né? Então foi muito bom para isso. Mas também não era ainda o meu caminho, aquela coisa que você fala assim, nossa, me encontrei, essa é a minha identidade. Mas ali ficou um pezinho pra trás assim, eu gostei do que eu tô fazendo, mas não é o lugar certo, com as pessoas certas e com a empresa certa ainda. Mas um dia eu volto para aquele lugar onde eu estive, com 300, 200, 500 pessoas olhando pra minha cara e eu dando um treinamento, entendeu? Eu gosto disso, né? Então a ideia era voltar a fazer isso da maneira correta. Como? Ainda não sabia. Então, aí nisso tudo eu mudei pro Mato Grosso, morei 5 anos no Mato Grosso, formei em engenharia civil, conheci minha esposa lá no Mato Grosso também, então foi um momento de 5 anos onde eu estive muito mais próximo da minha espiritualidade, do estudo, do meu autoconhecimento, né? Então, ali eu entendi que a minha prosperidade financeira não ia pra frente, né? Por quê? Porque eu estava investindo só na minha prosperidade espiritual, vamos chamar assim. Então, o que eu entendi nesses anos todos? Porque a gente tem que buscar o equilíbrio. Tem que buscar o caminho do meio, como diz no budismo, né? O caminho do meio. Você tem que buscar o caminho do meio, que é a prosperidade, tanto física, quanto a monetária, quanto a espiritual. E aí, é interessante nesse aspecto da positividade, que nesse período, eu tive por 2 vezes a queda de positividade. Né? Que foi quando eu tive dois momentos de ansiedade muito fortes na minha vida. Que foi assim que eu cheguei no Mato Grosso, onde eu me vi sem trabalho, sem estudar, sem fazer nada, numa casa, com um carro e poucos amigos na cidade. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E tenho até alguns amigos que estão me acompanhando no podcast, que eles já até falaram que são dessa época, quando eu tava nesse pra baixo, assim. Foram pessoas que estiveram comigo nesse reerguer, né? Sim. E no outro momento, que eu até comento bastante com o Daniel, eu já falei aqui no podcast também, é que quando eu tive uma crise pesada de ansiedade, eu tive um burnout, que eu tava com várias frentes de trabalho, recém-casado, cidade nova, casa nova, sabe assim, tudo novo, mais umas 5, 6 frentes de trabalho, né? E aí eu não aguentei, a cabeça fritou e eu fiquei pra baixo, pensamentos negativos. Procurei, me tratei com uma psicóloga na época, e aí a minha positividade voltou, eu virei pra minha esposa e falei, nosso objetivo aqui é esse, e ela, vamos junto, tamo aí, é nóis. E foi quando eu comecei a ganhar novamente o controle da minha mente, da minha vida. E como isso é sensacional, logo depois eu reencontrei o Daniel, depois de um tempo que a gente não se falava, e eu encontrei o Daniel e falei pra minha esposa, pô, o Daniel tá diferente, cara. E ele comenta que nem ele tinha percebido a mudança dele. Mas que foi assim, a gente se encontrou lá na Lagoa Rock, lá na Lagoa de Embocica, aqui em Macaé.
Sim. E aí a gente conversando, eu falei, pô, Daniel não falava essas paradas não, cara. Ele não era assim, não. Aí eu falei, interessante, quero saber o que ele tá fazendo. Aí a gente conversou, um belo dia, ele tava lá no meu sítio, lá em Madalena, a gente conversando. Aí eles foram pra um quarto dormir, eu e minha esposa, a gente foi pro outro, e eu falei assim, esse negócio de hipnoterapia é interessante. Aí ela falou, mas você gostou? Eu falei, ó, a partir de hoje, eu tô decidido a me tornar hipnoterapeuta e tô decidido a voltar a realmente procurar a minha prosperidade, o meu sucesso, a minha positividade, né? E a partir desse pensamento positivo, só a gente sabe o tanto de coisa que tá chegando pra gente, assim, aos montes. A gente tem hora que fala assim, cara, a gente tem que ir com calma, senão vai vir muita coisa ao mesmo tempo. E tá vindo, cara. E é um negócio assim, que você como coach, você com várias experiências, pessoas diferentes, vivências diferentes, você deve chegar com as pessoas com a mente desorganizada, assim, né? E sim. como é que é isso, lidar com essas pessoas, querendo a positividade, querendo equilibrar a prosperidade? Sim. O que você vê muitas vezes é que as pessoas estão confusas, sem clareza de quem elas são, do que elas realmente querem. Me parece, muitas vezes, que nós fomos programados por uma cultura, por um sistema que a gente vive, e, na verdade, somos produto disso. E nos distanciamos de quem verdadeiramente somos. Quando você fala de espiritualidade, né? Eu sou cristã, então, assim, a minha cosmovisão cristã, né? A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, quando a gente pensa assim, nossa, mas antes eu pensava, que distante. Não. Ali tem tudo. A Bíblia tem tudo. Tudo. É porque a gente, enfim, é um caminho de espiritualidade e todas as coisas se desmembram para que a gente possa prestar um serviço para as pessoas no seu foco de estudo. Perfeito. Né? Então, assim, quando isso aconteceu também, quando eu comecei a me aproximar mais da minha fé, de Deus, entender quem eu sou, a minha identidade, eu pude compreender como a cultura e o sistema transformam a gente, né? Como a gente é transformado no subproduto daquilo, tudo aquilo que a gente ouve, que temos que chegar lá, temos que... No fundo, você fala, gente, quem disse isso pra mim, que eu tenho que chegar aonde? Então, as pessoas vêm muito confusas em relação a casamento. O que é casamento? Deu errado, separa. Filho é quase um acessório. Filho é uma pessoa que você vai treinar, que Deus te deu o dom de ser pai ou mãe, para que você, durante um tempo, organize a vida daquela pessoa, passe valores, princípios. Você deu o princípio básico para ela. A mente se forma até os 25 anos, né, de um jovem. E olha quanto tempo você tem para treinar aquele ser humano. Com verdade, com valores, com amor, com exemplo, né? Não adianta a gente... E a gente quase que foi aprendido aqui. Não, tem filho, deixa numa creche, numa babá. Não estou dizendo que não tem que fazer isso. Estou dizendo só que não é o foco esse. Não é só isso. Né? O foco é um ser que está na sua frente, que está na sua casa, que veio de você, sabe? Para que você possa... Então, quando as pessoas chegam, elas começam a entender muitas vezes que os valores... Peraí, realmente eu estou distante dos meus valores. A gente tem uma ferramenta de ordenar valores e que a pessoa ela começa a botar o que é valoroso para ela e quando ela vê o que ela está fazendo, está completamente disfuncional com o que ela entende de valor. Então, como que ela vai se sentir plena assim? Nunca. Ela vai se sentir sempre desmembrada. No livro de Tiago tem ali a sua mente dividida. A pessoa que tem a mente dividida, ela é instável em tudo que ela faz. Então, muitas vezes você fala assim, eu vou fazer isso aqui. Não, peraí, mas eu acho que isso aqui vai ser melhor. Isso aqui vai dar mais certo. Então, você está sempre completamente desmembrado. Então, você diz, qual é o meu valor? O que eu realmente quero? É claro que não é fácil. Às vezes é um caminho, um processo. Para que, às vezes acontece isso também. O coaching, ele começa e ele já quer logo... Ele, por exemplo, você começa, estava tudo embaralhado. Você estava acostumada com aquela vida embaralhada. Você começa a querer sair daquilo. É claro que você não vai se reconhecer. É claro que vai dar ruim. É claro que você vai olhar para trás e falar, peraí, eu tô passando por esse sacrifício agora de reprogramar crenças, reprogramar hábitos. E isso aqui tá me dando muito trabalho. Talvez aquilo que eu tava vivendo é aquilo. É o comodismo. É o comodismo. Só que ela tem um processo para viver. E se ela estiver realmente compromissada com aquilo, comprometida com aquilo, tendo uma visão positiva de futuro, eu tinha preconceito em relação a isso. Uma visão positiva, porque a gente tem realmente, a gente é muito encharcado pela cultura. Eu vou ter uma visão positiva de futuro, olha que alienada. A gente às vezes pensava isso. E até quando você fala de positividade, a força da positividade, parece que você é uma pessoa alienada que não vê o que está ruim, que não vê o que está acontecendo, o terremoto.
Não, você tá vendo tudo. É. Só que você não deixa as circunstâncias mandarem em você. Perfeito. A mente blindada. É a mente blindada. É claro que não é fácil, né? É sempre desafiador. Só que quanto mais você treina, mais você se fortalece. É a mesma coisa do músculo. Você vai pra academia, não adianta você saber qual é a série que você tem que fazer. Você tem que viver a série para que haja transformação no seu músculo, para que você fique mais forte. É a mesma coisa a mente. Então, às vezes a pessoa não tem paciência com o processo. Às vezes a pessoa tem tem muito preconceito também com a palavra coach. Aí, vou mudar esse nome, eu vou falar que sou... Não, eu sou coach integral sistêmico, a pessoa que corre atrás para entender o que é isso, porque o trabalho dá certo, né? Porque às vezes a gente fica querendo, deixa eu explicar, olha, na verdade, tem um monte de picareta, como tem todas as profissões. Todas as profissões, até medicina, tem médico picareta, tem em todas as profissões. Então a gente tem que... Eu parei, porque o que acontece? Quando a gente julga muito, aí que a gente tem medo do julgamento. Quando a gente não julga, a gente não tem medo do julgamento, não é? Então eu falo assim, cara, aí é sempre bom para não criticar o outro. Eu tô criticando alguém que tá olhando, tendo esse olhar, porque eu também já tive. E porque em muitos momentos eu tenho também. Em muitos momentos eu critico e julgo. E a gente vê que o tamanho do nosso julgamento e da nossa crítica é o peso que a gente vai sentir cada hora que a gente quiser fazer alguma coisa diferente. Então eu vejo isso, que medo de me expor. Claro que você vai ter medo, você sempre julgou quem se expõe. Você sempre falou, olha, o cabelo dela, a roupa dela, a cara dela, o que ela tá falando não é bem assim. Você foi sempre tão algoz, sempre tão crítico. É claro que você vai ter medo. Então, aquela frase, a mesma medida que você mede é que você vai ser medida, é muito verdadeira. Então, essa transformação que eu vejo das pessoas que chegam e elas começam a falar assim, entendi. Eu comecei a fazer agora, eu tô entendendo. E é isso que é maravilhoso. O meu trabalho, o que eu sempre quero é que a pessoa tenha consciência. Porque quando ela tem consciência, isso é um milagre. Você agir de uma forma a vida inteira e de repente você falar, como você falou que viu seu amigo, eu acho que deve ter sido isso. Você viu ele agindo de outra forma. Só assim, o que aconteceu com essa pessoa? Porque não tem nada que você tome, não tem nada que você compre que muda uma consciência que você tem. Então isso é um milagre. Então quando você fala assim, quando eu vejo que um coach meu saiu de lá transformado na consciência, ainda que ele esteja caminhando, isso pra mim é o que vale. E isso não tem preço. Porque não tem, né? Einstein diz, né? Quando a tua mente... Uma vez somente expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. E isso é isso. Você não tem como desver aquilo. Não tem como você não ter mais a consciência daquilo. O que você pode é falar, caramba, que caminho difícil agora que eu vou ter pra retomar. Caramba, todo aquele meu tempo de negligência. Exato. Eu agora vou ter um caminho mas tudo bem. Porque também a velocidade da melhora é de cada um. E às vezes a velocidade não é que você demorou 10 anos naquela vida e vai demorar 10 anos. Não. Porque se a gente ficar pensando assim, é isso que eu acho que vai atrasar o processo. Por exemplo, hoje em dia a gente vê muita mãe, pai, que às vezes negligenciou o filho com a internet. Eu deixei meu filho ficar lá no tablet porque ele estava quieto e hoje em dia ela vê, quando chega na adolescência, o quão nocivo isso é. Muito. E aí, como é que faz? Não tem como recuperar aquele tempo que você acostumou ele com as telas. Não tem como. Não, o tempo não. Mas tem como você... Tem chance. Só que você tem que aceitar o caminho duro que vai ser. Vai ser um não, vai ser choro, vai ser... Aí eu tô entrando em outro assunto agora, tá? A gente tá vendo? Mas vai ser aquela abstinência. E é como tudo na vida. A gente vai passar por um período de ruptura e de falar, caramba, quem sou eu, essa pessoa aqui agora? Eu lembro que antigamente eu fumava, bem assim, há muitos anos eu não fumo, né? E eu chegava num restaurante, eu quero área fumante, tinha isso, né? Fumante, não fumante, hoje em dia não tem. E quando eu parei de fumar, eu me estranhei. Eu falei, nossa, olha eu, agora sou aquela que chego num lugar e falo não fumante. A gente se estranha, a gente se critica, a gente se acha careta. Porque a gente sempre pensou isso quando esteve do outro lado. Então é legal a pessoa entender isso. Ela fala assim, não é que você está virando alguém estranho. Talvez você esteja virando aquela pessoa que você sempre criticou e você está vendo que essa pessoa é legal pra caramba. Né? Então... Isso é muito interessante, porque na verdade tem alguns pontos do que você falou que é interessante. Mas voltando a essa parte do Augusto, a gente estudou no Cefet, né? Ele foi, quando ele entrou, já era veterano, eu era veterano dele. E aí a gente se conheceu lá e tudo mais, e voltava pra Campos, era em Campos, então ia voltar, no meu caso eu voltava todo dia 5 da manhã, voltava 8 da noite, nessa relação aí. E nessa época, aliás, em toda a minha vida, Daniel, eu não me lembro de forma consciente agora. Claro, eu tive momentos que eu fiquei pra baixo e tudo mais,
mas na minha vida, de forma geral, eu sempre me direcionei para a parte boa, para a parte positiva de alguma coisa. A diferença é que, como o meu autoconhecimento era muito baixo, e eu sempre fui em busca desse meu autoconhecimento, quando eu tinha 8 anos de idade, acho que era 8 anos de idade, meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano, e aí quando eu tive 8 anos de idade, eu tive a vontade de me conhecer. Por que que eu sou assim até certo ponto? Porque até certo ponto eu sei que eu sou muito parecido com minha mãe aqui. Só que o meu pai, que é o meu pai de criação, né, que eu chamo de pai, eu não tinha nada a ver com ele, né, militar e tudo mais, em algumas áreas. Eu falei, cara, mas eu não tenho nada a ver, eu sou muito mais humano e tudo mais, não sei o quê. E minha mãe não tem muito isso, então isso deve ter vindo do meu pai biológico. E eu fui, mas a mãe dele, a irmã dele, todo mundo morava em Rio das Ostras, e eu fui pra lá pra me conhecer esse lado da família. E aí esse autoconhecimento foi entrando, e tirava um período sabático lá e ficava, falei, mãe, eu quero ir pra lá pra me conhecer quem foi meu pai, por que eu sou assim, por que eu sou assado, com 8 anos de idade. E aí eu fui desenvolvendo, e aí nesse período, depois que eu fui descobrindo, eu entrei pro movimento escoteiro, e aí que eu deslanchei mesmo essa minha parte de falar e coisa e tal, de liderança, que o movimento escoteiro é muito bom para criança, para adolescente, para tudo. E depois de um tempo eu virei chefe escoteiro também e tudo mais. Hoje só fica a saudade, que eu não consigo ter tempo para me dedicar para as crianças, porque tem que ter tempo para se dedicar. Mas é como a nossa mente vai programando, né? Então, quando eu encontrei o Augusto, lá na Lagoa, eu já tinha me formado em hipnose clínica, na Omni, né? O maior instituto de hipnoterapia do planeta. E ali, quando eu me formei, através da hipnoterapia, eu tive um teste de vida muito grande também, que eu consegui ver o poder da hipnoterapia na minha vida. Então, quando eu vivenciei hipnoterapia, fazendo hipnose todo dia, eu fiquei 186 dias dentro do navio lá na Índia, quando estourou a pandemia. Eu fiquei 193 fora do país. E aí, quando eu pisei aqui em casa, eu era casado na época, quando eu pisei aqui em casa, minha vida tava de ponta cabeça. No momento que eu pisei aqui no Brasil e em casa. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, a gente pousamos em Congonhas, né? Guarulhos, na verdade. E aí, eu fui pra aquela casa do pão de queijo, pedi um copinho de pão de queijo e um café. Eu chorava com pão de queijo e um café, chorando, porque eu vi a galera falando português ali, eu falei, caraca, eu não vou voltar, eu não tô preso, daqui a pouco eu vou pegar mais um voo pro Rio, e daqui a pouco 2h30 pra casa, vou estar em casa, e e a minha casa, e Paraná, Poruru, e a vida que eu tinha até então. Então, aí, enfim, choro de alívio, de felicidade e tudo mais. E aí alguma coisa batia no meu subconsciente e falava assim, segura essa emoção, você vai precisar de força ainda. Porque como eu fazia auto-hipnose todo dia, como eu programava o meu subconsciente todo santo dia, nesse período todo, é isso, a gente entra na fala de Albert Einstein, né? Uma vez que sua mente expande, ela nunca mais volta para o tamanho original. E hoje é descoberto que a parte consciente é 1% que é utilizado, que é onde está a sua parte racional e analítica. Olha que loucura, as memórias de longo prazo, de curto prazo. Então, as memórias de longo prazo, as suas emoções, a sua zona de conforto, ela está no seu subconsciente, no seu sistema límbico. Olha isso. Então, quanto mais você alinha suas sinapses neurais, mais forte fica a sua sensibilidade, mais forte e mais controle você tem sobre você e suas emoções. Porque esse é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder, a galera fica falando assim, eu tenho poder. Cara, poder não é quando você controla o outro. Poder é quando você consegue controlar você mesmo. Exatamente. Esse é o verdadeiro poder da vida, quando você consegue controlar você mesmo. Então, ali, de forma subconsciente, é aquele famoso a vozinha, né? Mas essa vozinha é o subconsciente gritando pra você, falar, segura. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha vida tava de ponta cabeça, o relacionamento já tinha ido pra casa do chapéu e várias outras coisas acontecendo. Então, falei, caraca, agora... E ali eu me vi na beira do abismo, literalmente. Falei, cara, ali eu tinha muito dinheiro, ali eu tinha... podia fazer várias coisas e eu me vi na beira do abismo, mas eu falei assim, não, eu sei quem eu sou, eu não vou perder a minha essência, que é o que você tava falando. Eu não vou embaralhar a minha cabeça. Eu tenho que saber como que eu saio daqui agora. Mas o caminho que eu tenho que tomar é esse. Como que esse caminho vai estar, eu ainda não sei. Se ele vai estar esburacado, se vai ter muito morro, se vai ter muito... Eu não sei. Eu sei que é esse caminho que eu tenho que seguir, mas eu só sabia disso por conta da minha auto-hipnose direto, por conta da hipnoterapia. Depois eu me tratei pra saber alguma... Porque a sua mente expande, aí você vai
os seus neurônios vão atingindo áreas do seu cérebro que vai, opa, aqui tava meio escuro, não tava recebendo pulso elétrico aqui. Então calma aí, eu preciso... E aí você vai ressignificando essas coisas, né? E aí, cara, as coisas foram rolando, eu vou ficando cada vez mais por dentro de como a mente funciona, de mim, eu vou vendo como que a minha realidade vai mudando, porque ela podia estar outra completamente diferente da que eu tenho hoje. Isso foi agora, né? 2000, pandemia. Sim. Então, assim, eu fico, cara, qual é o poder que você tem, ou aonde você pode chegar quando você realmente consegue controlar você, em primeiro lugar, sabe? E aí, quando eu encontrei a Augusta, eu já vivenciava isso. Então, realmente foi muito diferente. E essa que é o incrível. Eu acredito que é do seu trabalho também, porque você trabalha muito a nível subconsciente, e do nosso trabalho também da hipnoterapia, porque quando você trabalha a nível subconsciente, você não sente as mudanças. Você se assusta com a comparação, mas você não está sentindo a mudança, porque ela é leve, ela é fluida. Fluida. Quando está no seu subconsciente, ela vira automática, é igual dirigir um carro. Quando você dirige um carro manual, você não sabe, você não fica racionalizando, gastando energia. Eu tenho que passar a segunda agora, a terceira, tenho que olhar para esse retrovisor e tenho que olhar... Sim. Simplesmente flui. E esse é o trabalho, sabe? Esse é que é o incrível do coaching integral sistêmico também, da sua ferramenta, da hipnoterapia, ou qualquer ferramenta que atinja de forma subconsciente, para deixar um pouco mais fluido, né? E isso, cara, isso é muito incrível. Você falou uma frase muito incrível, cara, que no início, que é enriquecer não é a mesma coisa que prosperar, né, cara? Sim. E essa é uma diferença muito incrível, porque esse tema de prosperidade acaba sempre voltando também um pouco sempre no nosso, aqui, sempre nos assuntos da nossa conversa. E eu queria que você destrinchasse um pouquinho por que enriquecer não é a mesma coisa que prosperar. Sim. Quando você está falando agora, né, foi um grande intensivão que você fez antes de você... Na verdade, você estava fazendo um grande intensivão com a hipnoterapia antes de chegar aqui, você estava sendo preparado. Olha como todas as coisas, às vezes a gente acha que está perdendo tempo, ou que não tem sentido, e todas as coisas cooperam ali. Sempre faz sentido depois. Sempre faz. Quando você escolhe, o que você falou, eu escolhi continuar acreditando e fortalecido no que você já estava, na minha essência. Então, tudo também é escolha. Aquilo que a gente falou do poder da positividade, é você escolher ser positivo, independente das circunstâncias. Porque ser positivo é mais sábio. Você tem muito mais sabedoria, você tem muito mais liberdade de pensamento quando você está olhando de forma positiva. Tem um livro, aquele livro que fala Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Acho que é isso. E ele fala sobre, ele é um psicólogo, né? Ele fala sobre o pessoal que ficou nos campos de concentração, e ele viu ali qual a diferença de quem se salvou e quem não se salvou. Quem tinha uma visão positiva de futuro, quem tinha algo para... alguma expectativa, algo para contar, para esperar, se salvou. A maioria das pessoas se salvaram. Né? Superava porque tinha uma visão positiva de futuro. E então, assim, a diferença que eu acho é enriquecer. Você pode ser um rico, um pobre rico, um pobre menino rico, uma pobre menina rica, porque você só tem dinheiro. E você pode ser... Porque assim, quando a gente faz o atendimento de coaching, a gente sempre começa com um mapa de autoavaliação sistêmico. A própria pessoa se avalia nos pilares entendidos que são importantes para que a sua vida tenha plenitude. São 11 pilares. Então tem o pilar espiritual, família, filhos, conjugal, como que tá, o seu servir, o seu emocional, o seu financeiro, o seu profissional, o seu social, então, sua saúde, como que estão todos esses pilares. E a pessoa vai avaliando, né? Não, isso aqui realmente... E a pessoa vai parando, porque a gente às vezes não tem tempo para parar e avaliar como está a nossa vida. A gente conta um pedaço aqui, a gente fala com um amigo uma coisa aqui, às vezes a gente conta para um amigo, o amigo conta as tristezas dele também, então não dá nem tempo de você se avaliar direito. Vira aquela competição de história triste, né? De dificuldade. Ah, mas porque você não vive a minha vida. Porque... Então você não tem tempo de se olhar e de ter alguém. Eu acho eu acho uma mágica as sessões de coaching. Porque são dois seres humanos, um de frente para o outro. E realmente, quando você está de frente para o outro, como diz Jung, né? De frente para uma alma humana, esqueça técnica, esqueça conhecimento, seja apenas uma alma humana. Acontece uma mágica ali. Não é uma mágica do nada. Enfim, é do campo espiritual, do campo... É uma conexão de almas, de pessoas. E você tem uma ferramenta para entregar ali, e a pessoa tem toda a vida dela para dizer: me ajuda. Você está comigo aqui? Eu não estou contando a minha história, eu estou junto com a pessoa, na história dela, no desafio dela,
sendo o copiloto da vida dela. Porque é claro que o piloto é ela, as escolhas quem vai ter que fazer é ela, e quem vai dar a velocidade da mudança e da transformação dela é ela. Mas você tá ali para ser suporte dela em tudo que ela vai precisar. Todo o estímulo, toda essa parte de visualização, toda essa parte de reprogramação de crenças, as ferramentas que a gente tem também, que a gente estava até conversando, e eu estou entendendo um pouquinho melhor agora a hipnoterapia, que eu não sei bem como é, mas eu sei que assim, a gente no coach, a gente também tem, fecha seus olhos, olha para o que você quer, e é impressionante como tem coisa na infância, como tá tudo lá na infância. É porque o nosso trabalho de coach, a gente não trabalha com trabalhando o que aconteceu na infância, e a gente tem como referência, para que a pessoa tenha referência, mas a gente não vai a fundo, tanto que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei se eu preciso de um psicólogo. Até isso é importante, porque às vezes você tá num processo de coach e a pessoa fala assim, olha, você entende junto com a pessoa que o que ela precisa às vezes é de um psicólogo, e ok, porque ali ela entendeu, alguém indicou para ela, alguém direcionou ela para isso. Não é coach que você precisa, porque o coach ele é dinâmico, ele é de ação, ele é voltado para ação, ele é voltado para resultado, né? Olha, eu tô aqui porque eu quero passar um concurso, vamos lá. Olha, eu tô aqui porque eu quero resgatar o meu relacionamento, vamos lá. Mas assim, é de ação, não é de entender como o psicólogo faz, né? E, enfim, de entender o que aconteceu lá e remexer lá. A gente não tem essa competência, mas a gente tem essa referência, e é legal a gente ter essa clareza. A gente não ir em lugares que a gente tá ali para somar para o coach, para o cliente, né? Então, quando a gente começa aquele processo, a gente entende se eu estou sendo próspera quando eu começo a ver que o meu mapa tá muito disfuncional. Caramba, como eu tô mal no meu relacionamento e como isso está refletindo no meu profissional. Às vezes... Mapa e território também? Não, o mapa mesmo avaliando como que tá as áreas da vida da pessoa. Tá. E ela toma decisões a partir daquilo. Ela sai dali da sessão com decisões tomadas, sabe? Então você não traz só a consciência, você traz a consciência e fala, e o que você vai fazer? Sabendo que tá assim. Né? No caso, a ação mesmo, né? Porque a gente trabalha com a autorresponsabilidade. Tudo que te acontece, por ação ou omissão, é sua responsabilidade. Mas eu não tive culpa daquilo que me aconteceu. O meu marido me abandonou. Ninguém tá falando que você... Mas o que você pode fazer diante de tudo que te acontece? Você tem uma escolha a fazer. Como você disse, eu não me afundei e acabei minha vida por conta de algo que é uma coisa tão delicada. Um relacionamento partir é um luto isso. A gente tinha uma vida pela ótica daquela pessoa que estava com você todos os dias. E de repente essa pessoa não tem mais aquela versão sua, do olhar daquela pessoa. Sabe? Existe um luto naquilo. Então a quebra de um relacionamento é algo sério. Que se você não tomar a melhor decisão de falar, peraí, isso aconteceu, o que eu faço a partir daqui? Claro, com as dores, chorando que você tem que chorar, sofrendo luto. Sentir a sua emoção. Sentir sua emoção, mas falando assim, chega, agora eu preciso tomar uma decisão. Porque eu tô no mundo aqui, eu tenho uma vida para cumprir, eu tenho uma missão para, sabe, é olhar a vida assim. E eu tenho alguém que é para mim, sabe? E eu vou deixar, às vezes, de encontrar porque eu tô presa ao passado, porque eu tô presa nessa dor. E uma coisa também que eu vejo muito, muitas pessoas estão vivendo vidas a partir da narrativa do problema que aconteceu lá atrás. Então a pessoa está 20 anos arrastando um problema porque ela está vivendo a partir dessa narrativa. Tudo o que me aconteceu, ela até hoje conta essa história, ela reforça a história triste. Programações. E é como você falou, se você não cria um novo caminho neural, se você não cria uma nova estrada para você, reforçando comportamentos, pensamentos, que é isso que a gente faz, né? Você não tem como. Aquela história que você sempre conta vai estar mais forte. Se eu sempre for contar do meu abandono, eu vou estar sempre me sentindo alguém abandonada. E nunca capaz de estar pronta para atrair alguém. Então a gente parte do poder da autorresponsabilidade. Tem até um livro do Paulo Vieira, que é o diretor da Febracis, um coach muito conhecido, né? E ele tem vários livros, Poder da Ação. São livros que você fala assim, que você, quando você se toca, você sempre acha que é o meu marido que me toca. Se não fosse ele, se não fosse a minha mãe, se não fosse o meu pai, minha mãe que tivesse se separado, se não tivesse sido aquela minha perda financeira, quando você se toca, você fala assim, não, essas coisas já aconteceram, mas o que você fez? Não tem por que isso acontece. Tudo bem se você sofreu muito, ninguém tá falando que você não tem que sofrer,
Mas olha quanto tempo você perdeu sofrendo. E é melhor você se dar conta agora do que ficar mais não sei quanto tempo. Então isso é maravilhoso, realmente transforma vidas. Só que aquilo, não existe mágica. Não existe um lugar que você vai e você fala, fiz um processo de coaching e a pessoa mudou minha vida. Não, ninguém mudou sua vida. Você mudou sua vida através da consciência que você criou. E a mesma coisa, fiz e não adiantou nada. Talvez porque você não tenha feito tudo que você tinha que fazer, que cabia a você, né? É a mesma coisa que a gente passa, que o Daniel estava até comentando, que nem sempre as pessoas veem a mudança de fato. Aí a pessoa chega lá no consultório, lá, com a cara, os olhos baixos, a boca baixa, a cara fechada, os olhos fundos e tal. E aí ela volta 30 dias depois e fala assim, minha vida não mudou nada. Aí a pessoa, só na foto do perfil, já tá com cabelo feito, maquiagem e tal, chega lá no consultório assim, ai, minha vida não mudou nada. Ué, o que tá acontecendo? Peraí, alguma coisa. Aí é onde ele fala, vamos fazer as comparações. Onde é que você tava? Onde é que você tá agora? Pô, porque se você tá no fundo do poço, se você subiu 2 degraus, cara, é um avanço. Com certeza. Isso é o início de chegar até o topo desse poço e sair e voltar ao controle da sua vida. E entender o processo, né? Porque você tá no meio do processo. Coisas em você já mudaram. Tem outras coisas que vão levar um tempo. A mulher já sabe que tá grávida no momento que ela faz o exame e fala, tô grávida. Só vai nascer daqui a 9 meses. Na natural das coisas, né? Então não adianta você saber tudo. Tem um processo para aquilo amadurecer e acontecer. Então é isso que também muitas pessoas atrapalham o seu processo pela pressa. E eu até anotei aqui essa parte do tempo que você falou, a gente sempre lida com essa questão do tempo, porque as pessoas são muito imediatistas, né? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas são imediatistas, né? E tanto como a hipnoterapia, quanto a psicologia, a psiquiatria, o coaching, todas essas áreas, elas buscam trazer a pessoa pro agora. Vamos viver o agora, vamos entender o agora, vamos deixar de lado a depressão, vamos deixar de lado a ansiedade, vamos parar de viver de passado, vamos parar de viver de futuro e vamos respirar, vamos ficar calmo, vamos entender como tá a nossa vida agora. Isso, está lá na realidade, a realidade é essa daqui. Exatamente. Essa é a foto de você agora. Você não é quem você foi no passado. Exato. Você não é o que você gostaria de ser ou o que você foi um dia. Você é o seu resultado de agora, é uma foto do que você tá no momento. Perfeito. E você pode mudar a partir do momento que você tenha clareza disso. Fala, ok, eu tô assim, vamos mudar. Não, e é isso, trazer a pessoa para agora e isso que você falou. A partir daqui, o que a gente vai fazer para melhorar? Tô até com algumas pessoas recentes que passaram pelo processo da hipnoterapia que assim, a pessoa sai na hora, as pessoas que, por exemplo, já estão há muito tempo ali com aquele problema, às vezes 10 anos de acompanhamento com psicólogo, 10 anos tomando remédio, com psiquiatra e tal. Aí a pessoa sai de lá e fala assim, ai, mas eu não sei como é que vai ser minha vida, e como é que vai ser agora. Eu falo assim, aplica as técnicas que você já aprendeu e se observa, vai vendo. Você não vai mudar da noite pro dia, cara. Não vai. Aí passa 2 dias, 3 dias, ai, a minha vida. Faz isso, continua fazendo. 5 dias, ai meu Deus, não sei o que. Calma, continua fazendo isso. 10 dias, olha, eu precisava conversar com você. Aí a pessoa te manda uma mensagem. Você acredita que aconteceu isso, e que aquele emprego não era o meu emprego, e agora eu tô com um currículo, eu já tô mandando para outra empresa. E como a vida dela tá mexendo, né? E às vezes as pessoas não percebem, mas esse é o início da mudança. Esse é o ponto de ignição da mudança, né? Que normalmente as pessoas não entendem. E assim, o legal é que assim, aqui a gente tá num prédio, né? A gente tá trabalhando aqui hoje no Plenamente. E se você não conhece o Plenamente, a gente fica aqui no Maquette Trade Center. É um prédio voltado para o desenvolvimento pessoal, tá? Então assim, e essa parte da saúde mental. Então, aqui a gente tem coach, a gente tem hipnoterapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem massoterapia, tem até advogado, tem manicure. Cara, é um prédio completo com várias profissões que estão voltadas para deixar a sua vida melhor, para te atender melhor e fazer com que você volte, esteja no aqui e agora e dê um rumo na sua vida. Transforme quem você é e faça com que você se torne quem você sempre sonhou, com uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida justa daquilo que você sempre mereceu, né? Sim. Isso é muito incrível, cara, porque,
olha como é que é o poder da gente que tem essa ferramenta, da gente que tem esse conhecimento, sempre passar o melhor o tempo inteiro para todo mundo. Porque isso eu vou falar até para você que é psicólogo, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, também coaching. Cara, você tem essa ferramenta, fala isso nos teus stories, fala isso no teu Instagram, fala isso. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu. Eu estava embarcado fora do Brasil há um tempo e acabou que eu fiquei com meu cartão bloqueado, sem dinheiro, e eu estava meio ferrado lá, porque, sei lá, bloqueou meu cartão, não era pra acontecer. E aí, eu fiquei 3 dias em Palermo, na Itália, eu falei, cara, pô, vou dar um rolê legal, e tava com um trocado em dinheiro, o cartão já tava bloqueado, mas esse dinheiro dá pra ir aqui, comer aqui um negócio, no último dia eu vou embora. Pô, show de bola. Aí eu gastei dinheiro no primeiro dia, gastei dinheiro no segundo dia, aí no segundo dia à noite a empresa falou assim, olha só, aí eu falei, ó, que horas que vai vir um carro? A empresa falou, não vai ter carro, você vai ter que pegar um táxi daí pro negócio. Só que só o táxi era 50 euros. Caramba. Eu falei, cara, calma, eu tenho que tomar café, não, minto. Tomar café tinha no lugar. Então eu tenho que almoçar e eu ia voar às 7 horas da noite só. Ou seja, eu tinha que comer. Eu falei, cara, e eu só tinha 50 euros. Eu falei, bacana, legal. Como é que... Minto, tinha 52. O que eu vou fazer? Enfim, só que tinha 2 euros. 2 euros eu comprei uma água e um pacote de aquele biscoito de Nutella. Foi meu almoço. Que eu falei, água com biscoito, dá aquela socada legal. Então dá maneiro, show, depois eu vou pra casa. Uma dica de nutrição aí? Não é dica de nutrição. E aí depois eu vou sobreviver no caso. Eu falei, pô, e depois eu como no avião, aquela comidinha no avião, tá ligado? Vambora. E aí, nesse lance de focar no aqui e no agora. Só que quando eu cheguei no aeroporto, ou seja, não tinha condições nenhuma de ficar mais uma noite ou nada. Quando eu cheguei no aeroporto, eu tinha que preencher aquele formulário da Anvisa, ainda na época. E eu sem internet, sem nada. Caramba. O aeroporto não tinha internet. Fica aí uma crítica aí, o aeroporto vai chegar lá em Palermo. Os caras estão ligando muito pra essa crítica. Vai ter até uma legendinha em italiano, né? Cara, não posso, não quero xingar, né? É só o que eu sei fazer em italiano. Aí, o que aconteceu? Ou seja, tinha que preencher o negócio. Falei, cara, e não conseguia. Aí você tá no aeroporto, pede pros outros rotear a internet pra você. Mano, quase ninguém vai fazer isso. Mas eu já estudei muito também sobre PNL e coisa e tal, não sei o quê. Então eu fui ali, dei meu jeito, me conectei, mesma frequência, pai, consegui 2 pessoas que rotearam a internet, mas não funcionava no meu celular. Decidiu dar pau. Olha que maneiro. Beleza. E aí aquilo ali foi me deixando nervosinho, porque faltava 40 minutos até então pra eu passar lá, deixar a bagagem e vazar, porque eu ia voar Palermo, Roma, Rio de Janeiro. E aí eu cheguei e nada funcionando, o cara não ia deixar eu voar se eu não tivesse esse formulário. E era só mostrar pra ele online. Falei, cacete. Enfim, aí eu tive a ideia, aí eu respirei e falei, e tem uma frase que eu sempre falo, cara, foca no aqui e no agora. Foca no aqui e no agora. Aí beleza, eu sempre falo essa frase, então eu vou falar pra mim, foca no aqui e no agora, foca no aqui e no agora. E me deu ideia, pum, vai lá fora do aeroporto e bota no 4G. Vai que pega. Falei, nóis. Pegou. Só que caía a cada 6 segundos. Olha, ainda tinha isso. Eu ligava e ficava 6 segundos, eu ligava o formulário, editava tudo de novo. Eu falei, tá de brincadeira. Aí eu foca no aqui e no agora. 6 segundos. Aí eu peguei o padrão. Peguei que ficava 6 segundos, não, eu preenchia. Aí dava tipo 5 segundos, aí eu esperava. Contava 6 segundos de novo. Aí dava um refresh, mandava a próxima página. Eram 6 porcaria de páginas. Caraca. Que a Anvisa ainda fazia pra preencher. Enfim, consegui fazer. Fui lá, mostrei, coisa e tal, voei, deu tudo certo. Quando eu cheguei em Roma, eu decidi falar isso nos stories. Aí eu contei, a galera tava me acompanhando muito, porque ela tava me acompanhando. Em Roma tinha Wi-Fi? Em Roma tinha Wi-Fi. Cara, aeroporto Fiumicino, gosto muito de lá. Aí, beleza. E aí, eu decidi fazer isso nos stories. Fiz os stories, beleza, bacana, legal, embarquei em Rio de Janeiro. Quando eu pousei no Rio de Janeiro, teve um amigo meu que mandou uma mensagem. Falou assim, Daniel, deixa eu falar um negócio. Cara, que saga que você fez, coisa e tal, não sei o que lá. Falei, porra, cara, nem me fala, né, cara? Ele falou, cara, aquele negócio que você falou nos stories, sabe o que aconteceu? Teve um amigo meu que queria se matar a bordo, ele estava embarcado, e ele só não se matou porque tudo que eu falava pra ele não estava adiantando. Ele só não se matou porque eu peguei aquilo que você falou nos stories, foca no aqui e no agora, que vai dar certo, não importa a situação agitada que você esteja, porque eu sabia do teu contexto, estava assistindo teus stories e falei pra ele. Caramba. Ele conseguiu ir pro camarote, focar no aqui e no agora, focar na respiração dele e tá vivo aí até agora. Então, essa ferramenta que a gente tem,
ela é muito poderosa. Olha que quanto que você foca no aqui e no agora, não importa a situação que você tá, você sai. Tem uma técnica de respiração que é para tirar a ansiedade, geralmente a ansiedade, quando você tá tendo taquicardia e tudo mais, que é 478. Você ouviu falar? Você inspira por 4 segundos, sim. segura por 7 e expira por 8. Então, eu sabia do 4x4. Tem também essa 4, porque você oxigena muito, você fica até um pouco tonto e tudo mais, então isso acalma o teu coração na hora, não importa a situação que você esteja passando. Então, essa é uma técnica de respiração muito, muito, muito boa. Quando você falou sobre, eu lembrei de um pressuposto da PNL também, que fala sobre isso, sobre as pessoas. Cara, a gente sempre faz o nosso melhor, não importa onde a gente esteja ou qual a situação que a gente esteja, né? E aí a gente sempre, por exemplo, lá era o melhor que podia fazer. O que eu podia fazer? Eu ia ficar sentado chorando porque eu só tinha 2 euros e ia ficar reclamando com a empresa. Que vocês são isso, que vocês são aquilo. Cara, não ia adiantar de nada, entendeu? Cara, só tem... Sabe, se eu ficasse nessa negatividade, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou curtir uma praiana ainda antes de ir, porque esse mar aqui tá lindo demais. Palermo é lindo. Falei, eu vou estragar meu último dia aqui em Palermo, por causa que eu só tenho 2 euros. Eu vou comer, pegar uma água de 1,5 litro, e lá é baratinho, era um biscoitinho redondo de Nutella, bonzão, velho. Tipo, era 50 centavos de euro, saca? E a água foi 1, ainda sobrou 50, 50 centavos. E eu falei, cara, vou curtir aqui o meu... Então, assim, quanto mais focado a gente tiver na solução, mais solução vem. Sabe? Quanto mais focado a gente tiver na parte positiva da situação que tem ali, porque toda situação tem um lado positivo. Claro. E essa às vezes é pesado, às vezes, a gente falar isso, né? Porque existem casos e casos, sabe? Às vezes a pessoa, mas eu tô na depressão profunda e eu tô aqui com... Eu atendi um rapaz assim uma vez, que ele tava... Um fisiculturista, um negão, 2 metros de altura, gigante. A mão dele dá 2 caras minhas, assim. O cara é gigante. E ele passou por um processo que, enfim, ele tava fazendo pro treino de fisiculturismo lá e acabou tomando muito remédio, coisa e tal, e o cara sumiu com o dinheiro dele e não tinha evento nenhum. Caramba. Então o cara fez isso tudo à toa, não fez desmame, não fez nada. Então o cara só entrou na depressão muito grande. O ventilador na cara e coisa e tal, e a esposa dele, um conhecido conhecia a esposa dele, ele me indicou, porque tava com medo dele surtar e acabar queimando a casa e coisa e tal. Então, assim, uma situação muito complicada. E aí, eu atendi ele, eu fiz a primeira análise de caso dele, depois a primeira sessão. E aí, cara, é impressionante você ver como que, quando você direciona o foco... Cara, no dia anterior ele tava em casa com o ventilador no rosto. Por mais de 3 meses já, sabe? Sem sair de casa. Aí passou pelo processo... Você realinha sinapses neurais. Cara, no outro dia... Aí sabe o que aconteceu? No outro dia que a esposa entrou nesse caso que você falou. Porque alguns dias depois, a esposa dele veio falar comigo. Ai, meu Deus, agora meu marido tá no hospital e coisa e tal. Eu falei, ele não tava com um monte de remédio dentro do sistema dele e não tinha feito desmame ainda? Ou ele já tinha feito desmame do remédio? O corpo tá trabalhando para tirar isso. Porque ela achou que fosse, o que você fez? Que ele tá indo no hospital e coisa e tal, não sei o quê. Entendi. É o processo. E aí ficou no hospital, o corpo dele foi jogando aquilo tudo ali pra fora. Aí passou um tempo depois, eu não lembro quanto tempo que foi, mas passou um tempo depois que ele foi no hospital, foi menos de um mês, passou do hospital, voltou. Sabe o quê? Treinar. Tava sem receber, voltou a ser personal, ou seja, o dinheiro começou a entrar, a prosperidade começou a fluir, começou a fazer churrasquinho final de semana de novo. Então, quando você passa pelo processo, seja você estiver preso do país, seja você estiver com um ventilador no rosto porque não consegue sair, cara, quando você alinha o que está dentro de você, que está dentro de você é isso aqui, subconsciente, a nível subconsciente, seu corpo vai fazer o resto. Seja passa um dia, uma semana, igual você estava falando, igual você falou das pessoas não entendem, o corpo vai fazer o resto, sabe? Para que as outras coisas fluam na nossa vida. O corpo é inteligente, né? Sim. Jamais, né, cara? Isso é muito incrível, assim, né? O nosso corpo tem tudo, a gente estava falando disso, né? A gente já tem tudo dentro da gente. É porque a gente está sempre olhando para fora. É claro que as relações, o que eu vejo é isso também. As relações são muito importantes. E como o nosso lado social tem sido prejudicado hoje em dia. Até assim, a internet trouxe a facilidade,
Mas tudo que tem a facilidade tem também a dificuldade, tudo depende do olhar e da escolha. Então, se de repente você fala assim, não preciso mais sair, vou ligar aqui, minha internet, vou ver o que tá rolando aí, vou falar com quem eu quiser, vou trocar mensagem. Quando você vê, você não tá mais se relacionando, você não tá mais indo pro lugar da vulnerabilidade, de olhar no olho, de ouvir o outro falar, de olhar para os olhos do outro, enquanto real, você está falando do real, sabe? Do silêncio que existe nos relacionamentos enfim, na troca. A troca, né? Troca de experiências, troca de energia. Isso é muito importante também. Então, a gente tem tudo dentro de nós, mas também tem muitas coisas nas relações. É no relacionamento que a gente se desenvolve. No casamento, você se desenvolve muito, porque ali naquele relacionamento onde você decide dividir a vida com uma pessoa, nem sempre vai ser fácil. Vão ter dias que você vai querer estar longe. Você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? E a outra pessoa também. Só que pelo compromisso e pela responsabilidade que você assumiu, é que você supera. Claro, eu tô falando de coisas como convívio, coisas do convívio, né? Não de... Né? Não tô entrando aqui no mérito, deve se casar, separar, não é isso. Mas tô entrando no mérito como isso o que eu tô querendo dizer é uma oportunidade de você, seguindo um compromisso com a outra pessoa, se melhorar. Porque muitas vezes a gente acha que o problema tá no outro. E muitas vezes o problema está em você, no seu trato, na forma que você fala, nas expectativas que você coloca em cima do outro, você só vê o que o outro faz de errado e não vê tudo de bom que ele faz. Então, são muitas coisas que em relacionamento a gente espelha no outro o que a gente está defasado. Então, na verdade, eu estou precisando rever a minha forma de falar, eu estou precisando rever o meu vazio existencial, que às vezes eu estou usando o outro para existir, e isso é pesado demais, né? Você é pesado demais, você está usando o outro para você existir, porque na verdade você é cheio de medo. E isso acontece muito no processo também. Quando a pessoa começa a entender e começa a ter a coragem de olhar o que realmente está ruim na vida dela, está com pus já, e ela tem a coragem de falar, realmente isso aqui está assim, que ela começa a mudar e começa a perdoar e começa a se perdoar, ela começa a ver que ela tem crença de não merecimento. Demais. Não é? Por isso que ela ainda não alcançou aquela posição no trabalho. É porque ela acha que ela não merece. Eu tinha uma... Deixa eu só te cortar. Sim, claro. Porque eu tô achando muito legal. Eu falo pra caramba. Não, então... Eu tô achando muito legal essa questão do coach e desse processo. E aí, vamos lá. Vamos dar uma organizada até pra gente aqui entender como é que é o processo. Primeiro você faz o mapa. Isso. E aí você delimita pra onde ela vai agir. Isso. E aonde que ela vai começar a mudar, a ter ações diferentes, sei lá, não sei como é que é exatamente, como é que é o processo. E depois desse mapa, como é que funciona? Tá, então, quando a pessoa chega lá, ela chega lá e é sempre assim, o que você veio, o que você quer aqui, por que você tá aqui? E às vezes as pessoas só não têm respostas na vida dela porque elas não ouviram perguntas ou porque elas não se fizeram as perguntas. Certo. Então é um momento que você tem ali onde a pessoa vai te fazer perguntas. E que, através das perguntas, ela vai acionar de dentro de você todas as respostas que você já tem. É que muitas vezes a gente não quer ver e muitas vezes a gente não se perguntou para saber. Então, ela vai entender o que ela quer ali. Não, eu tô aqui porque... Muitas vezes a pessoa já sabe o que ela quer alcançar. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu tô aqui porque eu não sei o que fazer da vida. Eu não sei mais nada. Muita gente tá assim, eu não sei mais nada, eu não sei o que fazer. Eu tô aqui porque eu não sei mais como viver daqui para frente. Tô mal, tô triste. Sei que eu tenho potencial para as coisas, mas não sei muito bem para onde direcionar. Então, vamos entender. Então, o mapa, ele ajuda a pessoa a se entender, porque ele é de autoavaliação. Perfeito. Eu não sou eu que vou avaliar a pessoa, ela vai se autoavaliar, só que a gente vai dar todo esse roteiro importante para que ela consiga se entender. Ali, ela já vai sair com uma decisão, o que ela vai fazer sabendo daquilo. E ali a gente começa também com ferramentas para que traga a consciência das coisas, de valores e muitas outras. Todas as ferramentas são para que a pessoa tenha consciência, tenha clareza de por que aquilo está acontecendo na vida dela, onde começou, o que está ruim de fato. E a gente vai descobrir junto o que ela vai fazer. E aí, a pessoa tem uma semana para ela colocar em prática aqueles acordos que ela fez. Né? Ah, tem uma deadline. Tem uma deadline. Da próxima sessão, e aí? Você fez isso que você... E muitas vezes a pessoa fala assim, não consegui. Não sei o quê. Ou não, leu o livro? Não li. Ah, nem comprei. Nesse segundo, ela mesma começa a entender quantas desculpas ela dá para fazer o que ela já sabe que ela tem que fazer. E no fundo é o quê? Como é que eu faço isso? Faz.
Porque, na verdade, é fazendo que a gente vai aprender. Só que a gente não quer passar pelo momento de exposição de errar. Aí eu não quero começar a fazer e talvez errar e parecer boba. Mas é assim que você vai aprender. Não tem jeito. Alguém vai te ver ali vulnerável. Um dia na vida, alguém te viu. Aquela pessoa que você admira muito hoje em dia, você não viu o bastidor dela. Você não viu o início dela. Você acha que todo mundo já começou assim? Não, às vezes a pessoa começou capenga. Você nem vê o bastidor. Você nem vê, você nem sabe. Às vezes a pessoa tá bombando com dicas. E a gente já viu isso acontecer. Pessoa cheia de dicas, e quando você vai ver a vida dela, tá ferrada. Mas ok, é a vida dela, né? Então é legal pra você ver assim, caramba, então, peraí, eu não tô tão... É o que vocês estão falando mesmo, é o poder do agora, aquele livro Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, né? Ele fala que a gente só tem agora. Você que tá aí, você só tem esse momento agora, é o único momento real que a gente tem, é esse momento. E a gente vê uma oportunidade e uma gratidão pelo momento. Tipo assim, como eu tô grata de estar aqui. Olha que oportunidade que a gente tem de viver esse agora. Porque muitas vezes a gente lá na frente, quantas vezes a gente já não olhou para agora, olhou para trás e falou, às vezes vê uma foto nossa e fala, nossa, como eu tava bonita aqui. Ou, nossa, como minha vida tava legal naquela época. Olha, meu filho era pequeno, eu ia para esses lugares. Olha. E na época a gente não tava achando isso. Na época a gente só viu o embaralhado da nossa vida, a gente não viu o lindo da nossa vida. Só que a gente consegue ver com distanciamento. Então, pega esse aprendizado pro momento de agora e olhar, esse momento está lindo. Só que tem coisas a melhorar, claro que tem. E a vida é essa. A vida esquenta e esfria. Olha, eu cheio de citação aqui. Esquenta e esfria, que a gente quer da vida é coragem. Que a vida pede de nós é coragem. Que vem na cabeça, né? É isso, é coragem. E às vezes a gente pensa assim, tô nesse nível. Ó, tive coragem, mudei de nível. Lá naquele próximo nível, vai cair de novo na vulnerabilidade, que você vai ter que aprender coisas novas. E às vezes a gente fala, deixa eu ficar aqui pequeno, porque eu não quero me expor de novo. Me expor, que eu digo... Exatamente. Me expor de novo, que eu digo até pra você mesma. Pra você passar por aquela dificuldade. É você que fala demais, conseguir muitas vezes melhorar a sua fala. Melhorar o momento que você vai falar. Você que se irrita logo, mas eu sou assim. É meu jeito, quem quiser... Não, você não é assim. Você está assim. Exato. E está te prejudicando. Quanto te prejudica você estourar? Ah, mas não sei o quê. E as pessoas à sua volta, o que elas dizem disso? Ah, estão sempre reclamando que eu sou muito estourada. Então, você só não quer ver. O que você quer? O que você vai fazer para você vai fazer para mudar isso? Exatamente. Né? Ah, eu não sei como mudar isso. Você sabe. Calma que você sabe. É porque você não quer desapegar dessa facilidade que você encontrou de extravasar o teu sentimento. Se você não sabe ainda, tem você uma só não Leal para saber disso. Né? A gente só não sabe ainda, mas a gente só não chegou na resposta, mas a gente tem todas as ferramentas para chegar no caminho de encontrar aquilo. Então, e pior que quando a gente sabe disso, tá tudo na minha mão. É ruim saber disso, porque a gente bota um espelho na nossa cara e fala, nossa, que incompetência. Ou que comodismo. Ou que vontade de... E também é legal pra gente saber assim, tá bom, eu não quero alcançar nada mesmo na vida. Talvez eu queira... Porque às vezes a gente fica numa coisa... Eu sou, por exemplo, a pessoa que é dona de casa e curte aquilo. Só que as pessoas criticam tanto que ela criou que ela precisa fazer alguma coisa. Só que talvez ele esteja bem naquilo. É verdade. Pô, mas ser dona de casa é trabalho. É trabalho pra caramba. Você tem uma equipe que é você que coordena os horários, as coisas. Exatamente. Só que o mundo já colocou tanto que aquilo é ruim. Claro que, se você tá num casamento ruim, se você não pode confiar na pessoa que tá com você, você tá numa zona de risco. São justificativas. Exatamente. Só que, na verdade, a gente sempre tá. Porque nada a vida não tem garantia. Né? Não tem estabilidade. Não tem. A gente não sabe o que vai acontecer quando eu abrir essa porta e sair daqui. Então, por saber disso, né? É a gente entender assim, caramba, eu tenho esse momento presente, tenho o meu conhecimento, tenho a minha sabedoria, tenho tudo isso dentro de mim que eu preciso só clarear para que eu possa gerir minha vida melhor. E por quê? Eu acho assim, para mim, um grande motivo para que minha vida seja melhor é porque eu tenho uma filha. E eu preciso que o mundo seja melhor, eu preciso que ela tenha uma mãe, a melhor versão que a mãe dela pode ser. Então a gente vai encontrar os nossos alvos, né? Mas tá sempre no amor, assim. Eu quero ser exemplo, eu quero fazer o melhor que eu posso para ser a mãe que ela merece que eu seja. Eu quero dar melhores oportunidades para ela. Então tem sempre um lado afetivo que a gente não pode perder. Eu acho esse elo, que é aquilo, eu quero ganhar muito dinheiro e quando você vai ver lá na frente, você perdeu uma família. Exato. Né? É como você falou, é o caminho do meio, é um equilíbrio. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio e encontrar a nossa forma de chegar lá. Exato.
né? Eu sempre vejo as pessoas hoje em dia muita coisa de dieta também. Dieta, mas eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer aquela dieta. Não! Você vai fazer aquela que é verdade pra você. Claro, com os conhecimentos de quem vai saber te dar, mas entendendo o que é melhor pra você. Qual é a minha melhor... Como é que é a minha melhor forma de me alimentar e de me exercitar? Eu não vou fazer aquilo que de fora estão martelando na minha cabeça. Eu vou pegar essas expertise e vou encontrar o meu caminho. Porque senão você começa a viver de ídolos. Exatamente. É meu ídolo. Ele tá dizendo, ele tem toda a razão, ele é o melhor naquilo. Não, calma. Às vezes não é pra você. Exato. Às vezes não é pra você, não se encaixa em você. Exatamente. Tem até a questão das dietas, você vai para nutricionista, inclusive a doutora Vitória, uma que a gente vai trazer aqui, que ela também atende aqui no Plenamente. Cara, a dieta ela varia de acordo com a pessoa, com o biotipo, quando você tem taxa de gordura, quando você tem de altura e blá blá blá. Ou seja, até as habilidades e o seu legado, ele é individual. Exatamente. A gente faz isso muito também nos processos. Por exemplo, tem muita gente que vai e uma das coisas que ela quer é emagrecer. Ou quer melhorar a saúde. Tá tudo no mental. Porque, na verdade, você coloca uma compulsão do seu sentimento num hábito. Seja de comer, de beber, de fumar. Então, você desemboca ali. Porque, na verdade, não é que você não sabe o que você tem que comer pra chegar, às vezes, no peso que você quer. É porque você não consegue controlar o seu comer. Exato. É porque todas as suas angústias estão ali. Né? Eu tô tão feliz, deixa eu comer. Eu tô tão triste, eu preciso comer um... Então, na verdade, você tá desaguando ali. Então, na verdade, é um hábito que você criou. A tua dieta nunca vai dar certo se você não melhorar, se você não entender. Mas não é a realidade daquela pessoa. Isso não é a realidade, não é a verdade não dela. É a verdade dela. Ela vive naquele momento, mas não é a verdade dela. É a bengala que ela encontrou. Exatamente. Né? E é o que a gente... Cara, eu costumo sempre falar isso, né? A gente deu uma virada de mundo muito grande. Quando a gente saiu da era industrial, quando a gente entrou na era da informação. Né? Quando a gente sai da era industrial, que é trabalho, e entra na era da informação, que é dados, a cabeça da gente deu uma fritada. É verdade. Porque o que acontece? A gente saiu de um período onde a pessoa só fazia uma coisa, então ela tinha foco, ela tinha determinação, ela era persistente para fazer aquilo ali, e ela era a melhor do mundo em apertar aquele parafuso. Não tinha ninguém melhor no mundo do que aquela pessoa, e a outra pessoa era a segunda melhor do mundo, e aquela outra pessoa era a melhor do mundo em colocar o óleo na peça. Então a gente saiu de um período onde, apesar de desenvolver vários problemas trabalhísticos, etc., eram pessoas que tinham um foco muito grande. E a gente entra numa era que é o seguinte, você entra no qualquer aplicativo de rede social hoje, informação, e você não consegue mais focar em nada. É verdade. Você tira o seu processo de assimilar as coisas e transforma num processo de confusão, que são as pessoas que chegam normalmente nos nossos consultórios. Sim. São as pessoas que chegam, mas eu não sei como tá a minha vida. Claro, você não consegue... não é que não consegue, mas você entra hoje no Instagram e você vê 100, você vê 200, você vê 300 vídeos num dia só. Sim. Como que o seu cérebro vai parar pra raciocinar, pra entender, pra analisar, pra digerir 200, 300 vídeos num dia só? Só se você tem 100% do seu cérebro ativo pra você conseguir fazer isso. E a gente tem o quê? 5%? Né? De forma normal é 5%, 6%, 7%, 8%. Então a gente não tem o cérebro... A gente não tem o cérebro desenvolvido para aguentar esse tanto de informação. Então, assim, a gente tá um passo à frente do que o nosso cérebro estaria aguentando, né? Então, a gente entra nisso tudo que a gente está conversando aqui agora. Como que num período de tanto dado, tanta informação, a gente consegue ficar no aqui e agora? Sim. Né? E é tão simples. É o que o Daniel falou. Foca no aqui e agora. Foca no aqui e agora. É o que você tá falando. Pô, respira. Calma. É tudo que você tem. Entende que isso aqui é o seu agora. Né? Então, isso sempre, cara, é um assunto assim que vai... Não vai ficar chato nunca, porque isso é sempre importante. Mas é que a gente sempre traz, cara. Porque todo mundo que, por exemplo, você é uma pessoa que alcançou o seu sucesso na sua área. A gente
tem vários sucessos durante nossa vida, que a gente não quer perceber isso. A gente não quer contar por essa ótica, a gente conta pela ótica dos fracassos. Mas eu não cheguei ainda lá. E tudo que você conquistou. Claro. Então a gente tem vários sucessos. Se o seu sucesso era tirar a carteira de motorista, celebra, é o seu sucesso. Exatamente. Então a galera tem essa dificuldade, né, de ver esses sucessos. Mas é a questão do, cara, calma, foca. Então esse assunto a gente vai sempre trazer, toda vez, cara, porque não tem como. É o aqui e agora. E eu falo pro Daniel de uma técnica que, porra, já me salvou, assim, 1 trilhão de vezes, né, que é a chave sol, que eu uso muito, cara. Eu uso... Aqui eu usei quando eu cheguei, eu uso todo momento. Não é assim, mas você tá usando porque você tá precisando, não. Porque já virou fisiológico. Pra mim já é bom fazer isso, porque eu já me coloco no aqui e agora, eu me sinto muito mais calmo, eu me sinto pronto pra fazer o que for. Entendeu? Tá bom, a gente tá numa conversa com 3, mas poderia ser uma conversa com 3.000 agora, que eu estaria tranquilo. Entendeu? E é uma técnica que eu adoto pra mim, que eu sempre, quando possível, eu ensino, eu passo isso pras pessoas, que é chave sol, sujeito, objeto, lugar. Sempre que você chega num lugar diferente, para e você pergunta assim pra você, o que eu tô fazendo aqui? Quem eu sou nesse lugar aqui agora? O que isso vai mudar na minha vida? Qual que é o meu propósito de estar aqui hoje? Que lugar é esse? O que esse lugar é pra mim? O que esse lugar é pras pessoas? O que isso traz de bom, de ruim? E por que eu tô nesse lugar e eu tô fazendo bom ou eu tô fazendo ruim? Então você começa a fazer uma autoavaliação. E o objeto, o que tem nesse lugar? O que eu posso usar desse lugar para transformar, para trazer para mim, para dar para o outro? Então, assim, é um momento de uma pequena reflexão que dura 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, independente, né? Então, isso é muito bom. E um momento que isso me salvou muito era quando eu embarcava. A gente sempre volta pro embarque, porque assim, a gente tá numa região... Mas eu imagino, o embarque deve ser um momento... Demais, assim, a gente tá numa região onde as pessoas estão nisso. Estão embarcando, estão vivendo com petróleo. E era assim, você imagina você trabalhando às vezes 12, 13, 14 horas seguidas, porque naquela correria, sem dormir direito e pá. E aí você tá lá e desce escada, sobe escada, come mal, né? Come salgado sujo, com mão suja e graxa. Cara, é loucura, assim, não dá tempo. E aí você se vê no momento, tipo, 3 horas da manhã, seu cérebro esgotado, seu corpo esgotado, e você senta e fala assim, cara, você nem pensa mais, sua mente está tão confusa. E aí é onde eu usei muito a chave sol. Onde eu falava, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Sim. É isso que eu quero? Pô, aí você olha pra cima nas plataformas, cara, é máquina que se cai um parafuso na sua cabeça, você morre. Caramba. Você entendeu? Então é assim, é o limite do risco, né? Aquilo que você tava falando também. É viver o risco ali o tempo inteiro. Então você tem que estar com o seu propósito, o seu legado muito bem alinhado para aquilo ser a sua verdade. Não deixar a circunstância aquele ambiente que você tá... Te dominar. Exatamente. Então, no petróleo a gente passa muito por isso. Eu optei por não viver mais isso. E, cara, é muito bom quando você entende que aquilo não é a sua verdade. Era o meu momento, naquele momento era o meu propósito, era o que eu queria, eu tava me entendendo, eu era novo, tinha 19, 20, 21 anos. Era a melhor decisão que você podia tomar também. Exatamente, era a minha melhor decisão. Mas aquilo me abriu muitos olhos. Sim. Né? E por que me abriu os olhos? Porque em vários momentos críticos eu me colocava no aqui e no agora. Que é onde de fato a gente tem que estar. Sim. Né? Em relação a isso, cara, no consultório, quando você tá lá fazendo o processo de coaching com a pessoa, novamente, pessoas confusas, pessoas com dificuldade. Passou o mapa, você falou, passou o mapa, desenvolveu, achou, fez a autoanálise, voltou, fez as práticas, não fez a prática, por que fez, por que não fez. E dentro disso tudo, o pós dessa primeira semana, como é que funciona? Sim. Então, aí a pessoa volta, quando a pessoa volta, ela já volta com o que teve de mudança, e sempre tem. Sempre a pessoa traz uma mudança, às vezes ela ainda não enxergou, mas é o que você falou. Olha, isso daqui aconteceu, mas eu ainda não vi nada, sabe? Tipo, começou a movimentar, e até o entendimento de que caramba, como eu dou desculpa, como eu não fiz nada que eu me propus a fazer. E aí a gente fala assim, você percebe que aquilo que você decidiu fazer em uma semana, que você poderia ter feito, porque sempre são metas alcançáveis, são coisas possíveis, são coisas assim, né, para que a pessoa... Né? Exatamente, para que a pessoa possa cumprir. Porque a gente tem que jogar junto, e a pessoa tem que jogar a favor dela. Às vezes eu falo assim, não tem que botar coisa...
Por exemplo, eu quero ir pra academia e não faço isso há 1 ano, eu já quero ir 6 vezes na semana, tantas horas. Pra quê? Vai devagar, começa devagar, seja legal com você, seja inteligente, né? Então, mas às vezes e dali ela já começa. Aí o que acontece? Em sala a gente faz ferramentas de visualização, ferramentas que, né, que neurologicamente vão mexer ali para que você crie já um novo caminho para você, para que você traga à memória coisas que podem ter criado uma crença para você, de quando você reprogramar crença, porque você no meio da ferramenta você traz uma dificuldade e ao mesmo tempo resolve na ferramenta. É claro que isso é uma abertura que você faz para que você depois reforce, mas você começa a criar um imaginário, você começa a usar a mente da pessoa, começa a trazer isso a favor dela, né? E uma coisa que você está falando de internet, que isso acontece muito mesmo. O que acontece? Antes, a minha vida aqui era no máximo a dos meus amigos. Hoje em dia, você abre uma janela e você vê a vida de todo mundo que você quiser e que estiver disponível. E aí você começa a fazer o quê? Se comparar. Isso é uma cilada. Quantas vezes acontece de você gravar um vídeo ou a pessoa tá indo bem na vida dela, tá tudo ótimo, ela tá bem, ela decidiu entrar no Instagram e ela fala, caramba, olha, essa pessoa já tá aqui, olha, essa pessoa já tá com esse... Ela começa a ver uma realidade muito avançada e ela começa a achar que o que ela conseguiu superar é pequeno demais. Porque ela vai se comparar com outra pessoa. Não enxerga os seus sucessos. Né? Não enxerga porque a montanha de... A possibilidade para se comparar hoje em dia é muita. Não é só o seu bairro, só a sua faculdade, é o mundo. Então parece que você está sempre perdendo. Eu estou sempre insuficiente. Eu nunca estou no auge. Eu estou sempre longe daquilo. Olha lá. Então você começa a se comparar e aquilo, selecionar sempre o que é melhor de cada um também, né? Você não consegue olhar que o ser humano ele é um todo. Exato. E você está sempre olhando o corpo daquela, com a vida daquela, com a casa daquela, com os filhos daquela. Então você está sempre se comparando com o filé de cada um. É muito louco isso. E a gente está sempre insuficiente. Então a minha vida está sempre... Se você entra nesse problema de não reconhecer a tua grandeza e a tua diferença e a tua identidade, você está sempre procurando e sempre se sentindo defasado. E isso é muito ruim. Então, você começar a entender isso. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu sou eu tenho a minha história para viver. E aí você vê os seus filhos, às vezes, estão abandonados, seu marido está abandonado. Um exemplo aqui, né? Ou sua namorada, porque você está vivendo a vida do outro. Você não está vivendo a sua, você não está olhando para tudo de bom que você tem em volta de você. Você não está olhando as pessoas que estão chegando na sua vida, o trabalho que você tem. Você está sempre olhando o problema de cada coisa. Eu também trabalho com autossabotagem, né? Então, isso é muito legal. Porque no meio do processo a gente faz isso, ou eu também faço a sessão só de autossabotagem, que a pessoa pode só fazer ali em 2 sessões, ela desbloquear alguns pensamentos que são recorrentes e que autossabotam ela. É quase que uma outra pessoa dentro de nós que nos sabota, que tem sempre as mesmas frases. Então ali você faz uma escalonagem de quais são as falas quando você vai fazer isso. Que você não é capaz, de que quem sou eu, quem eu penso que eu sou para tentar fazer isso. É como, né? O que você faz para não conseguir ser capaz, né? Exatamente. Então, assim, são essas falas... São essas falas que estão na sua cabeça e que se você não reconhecer que isso é sua autossabotagem, e aí na autossabotagem você tem a crítica interna e tem as várias formas de se autossabotar. Tem o prestativo, que é aquela pessoa que está sempre querendo ser prestativa, sempre querendo botar o outro em primeiro lugar, e isso está sempre deixando ela em segundo lugar, e aí quando ela se exalta de uma vez. Ela sempre se sente injustiçada. Porque ela não se coloca em primeiro lugar, porque ela acha que não merece. Ela precisa agradar o outro para que ela possa merecer alguma coisa. Né? Tem a pessoa que está sempre escapando de compromisso, está sempre fugindo de se comprometer com as coisas. Então, tem várias formas. O hiperrealizador, que é a pessoa que acha que ela só merece algo quando ela realiza, e ela está sempre de uma realização a outra, ela não desfruta daquilo que ela teve com aquela realização que ela conseguiu. São 10 formas de se auto-sabotar. Isso é muito legal, que sempre traz consciência para a pessoa. Né? Tem a pessoa hipervigilante, que está sempre achando que alguma coisa vai acontecer. Eu tô aqui, mas será que meu filho tá bem em casa? Será que eu tô não sei o quê? Será que eu tô sendo traída? A pessoa é hipervigilante, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu tô nesse prédio? Vai começar a ventar, chover? E vai, sabe? E aquilo rouba uma energia que ela podia estar usando para produzir. Então, a autossabotagem não é que ela te mantém no mesmo lugar e não vai para frente. Ela te afunda. Que até você pegar fôlego de novo para você estar num momento de ponto de partida,
você tá sempre voltando e desgastando energia. Quanto tempo, às vezes, a pessoa vive 5 anos em... A força de vontade tá sempre esgotada, né? Sempre esgotada. Porque ela é limitante, né? Ela tá no seu consciente. É. Então ela é limitante, né? Isso é muito maneiro você falar, porque isso a gente tá... Da parte terapêutica, na hipnoterapia, como é que a gente descobre qual é a causa raiz da autossabotagem, da procrastinação, que causa a procrastinação, na verdade, né? Da ansiedade, da depressão, da compulsão alimentar, até a causa raiz do fibromialgismo ou de qualquer doença que venha de origem psicossomática. Existe um meio que a gente usa que se chama ganho secundário. Então a pessoa ela faz essa autossabotagem de forma subconsciente, porque o que está programado ali é o ganho secundário. E a gente tem uma pergunta, tem toda uma estrutura como acontece, porque tem que seguir essa ordem para ir virando as chavezinhas, né? Entre o seu consciente e o seu subconsciente, existe uma barreira chamada fator crítico. E essa barreira ela é construída ao decorrer da sua vida, ela é formada depois dos seus 25 anos. A sua fase ela começa a ser formada com 8, 9 anos. Porque antes disso, ela não está ali, então a sua mente ela absorve tudo de forma literal. Por isso que todas as raízes dos problemas estão na infância. E às vezes até antes. Intrauterino, com certeza. Ou também vidas passadas. Isso também acontece, também é possível. Porque quando a gente aprende sobre vidas passadas, tem duas coisas que você pode falar sobre vidas passadas. É real mesmo, ou o outro é só alguma coisa que a mente da pessoa trouxe pelo que ela viu de um filme e coisa e tal. Mas as duas você não comprova que é verdade ou que não é. Logo você, como terapeuta, a gente assume que é verdade. Se a pessoa traz aquilo na terapia, que aconteceu uma vez que a menina, a religião dela não tem nada, não crer em vidas passadas. Isso é a religião dessa pessoa que eu atendi uma vez. E durante o processo, ela voltou, ela sobre relacionamentos tóxicos. Ela voltou, ela estava na técnica de regressão, ela voltou a vidas passadas. Ela falou assim, cara, eu tô aqui, tô apanhando do meu marido, quando que é? Tá dia ou noite, dentro da fora, tô dentro de casa e aqui é 1832. É mesmo? Fala a data, número e tudo. E, cara, o que ela tá falando? É a verdade dela. Entendi, é a verdade dela. Não interessa. Exatamente. A crença da pessoa não importa. Entendi. Se é verdade. É o que ela tá trazendo ali, né? Porque é aquilo que faz mal. Esse era o ganho secundário dela. Ela não entendeu o porquê, né? E aí, de ganho secundário, a gente tem a pergunta, que aí fica até para todo mundo que tá em casa também. Cara, por que eu não consigo parar de procrastinar? Por que eu não consigo... por que eu tenho muita compulsão alimentar? Tudo tem um porquê. Mas você quer ter uma direção do que é? Tem duas perguntinhas que você faz. Primeira pergunta você faz assim, como que eu seria se eu não tiver essa compulsão alimentar? Aí a pessoa fala assim, seria mais fitness, teria uma saúde melhor, seria mais feliz, beleza, mais fitness, mais feliz, mais leve, show. Agora, segunda pergunta que é a que vai na veia. Qual é a pior coisa que poderia acontecer quando você se tornar uma pessoa mais fitness, mais leve, mais feliz? É aí que tá o sabotador. Exato. Aí a pessoa fala assim, pior coisa? Eu vou perder meus amigos. Não vou mais beber junto com meus amigos. Vou ter que aí que é o sabotador. Isso aí é o ganho secundário. Entende? Aí você vai, na veia. E aí a pessoa começa a entender, cara, então eu tenho um ganho secundário. Você tem um ganho secundário. Porque nada na vida a gente não faz sem motivo. Exatamente. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo e algo que a gente aprende na hipnoterapia é que a causa raiz é linkada a uma emoção. Pelo fato de estar conectado no subconsciente. E é uma causa, uma coisa que aconteceu geralmente entre os 0 e 7 anos. Ou antes. Que teve uma causa emocional por trás do seu subconsciente, linkou aquela emoção àquela ação. E aquilo ali vira, com o tempo, um hábito, mas se torna um gatilho. Então, sempre antes da situação existe um gatilho. E aí, quando você ressignifica, você não apaga, né? Memória nenhuma você apaga. Né? Mas você dá um novo significado, e significar é realinhar
as suas sinapses neurais, né? Então, isso é muito incrível, né, cara? Você comentou que a primeira sessão, aí depois de uma semana, mais ou menos, a pessoa volta... A pessoa vai voltar e ali ela vai entender como que tá a ação dela. Eu entendi como tá, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu analisei as coisas por uma ótica de agora entender, né? Eu entendi ali como é que tá a minha vida. Tô tentando fazer isso aqui e não consegui. Então, quando você vai na segunda, você vai com uma experiência do como a sua ação não é tão fácil fazer aquilo que você se propôs a fazer. Né? E é aquilo que você falou, a gente começa a entender e a investigar. Como você disse, não é que eu vou entender o motivo real, mas é aquilo que vai sabotar ela. O que eu não quero perder com isso, né? Qual o ganho secundário? Que eu até falei no início. Às vezes você nem quer alcançar aquilo. Às vezes você tá bem com aquela vida que você quer. Só que na verdade, assim, não é nem que você não quer, é que o seu medo é maior. O seu medo é maior. Então você finge que nem quer então aquilo. Só que a gente não tem como, a nossa essência criativa, quem a gente não consegue não dizer que a gente não quer mais nada da vida. A gente tem algo pulsando aqui dentro de nós que quer desbravar o mundo, que quer chegar, né, que quer ser melhor do que o que a gente está sendo. A gente quer isso. Só que, na verdade, a gente tem muitas névoas na frente, né? Muitas crenças que te limitam, exatamente. Né? A crença não é o problema. O problema é quando você torna uma crença limitante. Exatamente. Então, aquela crença que te limita. Eu creio na religião exatamente. tal. Cara, não tem problema. Creia. Isso te ajuda, soma, creia, faça, siga as doutrinas, segue aqueles ensinamentos. Olha pra você como você tá, qual o fruto dessa tua crença, né? O problema é quando essa crença ela te limita em alguma coisa, sabe? Pro seu desenvolvimento, pra sua parte financeira, pra sua parte de saúde, não sei. O problema é quando ela vira uma crença limitante. Eu costumo falar, não existe certo e errado. Existe o que funciona para você. Então, assim, é isso que fica muito no individual, da pessoa, né? Aí eu queria te perguntar, assim, quanto tempo que é o processo seu, assim, você falou da primeira, da segunda, aí... O processo, você pode fazer 6 sessões, 10 sessões, até 12 sessões. Você pode fazer uma sessão só de autossabotagem, que são 2 sessões. Isso vai muito assim, eu tenho muito cliente que já é resolvido em muita coisa, só que, na verdade, ele quer um up lá na vida dele, na carreira. Então, ele já... Tem partes dele que já são bem resolvidas. Tem pessoas que precisam de toda um processo mesmo. Ela chega ali muito crua, então ela precisa de 12 sessões. Mas ela pode fazer 10 sessões, ela pode fazer 6 sessões. Aí isso depende. São sempre técnicas que a gente usa de reprogramação de crença, né? Ou técnicas que você... racionais, ali, que você faz na hora, de entendimento, e não de imaginar, de você fechar os olhos e fazer uma visão positiva, você fazer esse tipo de ferramenta, mas tudo envolve um processo onde você toma consciência da vida que você está levando, tem noção de onde você se instalar a pessoa na realidade, entender o que ela precisa fazer, é aquilo que você falou, o que você, e como você acha que uma pessoa que, uma pessoa feliz, bem realizada, como que ela é? Como que você falou? Ela é fitness, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. E o que uma pessoa dessa faz? Né? É exatamente o que você falou. Então a pessoa começa a entender que ela precisa mudar comportamentos dentro dela. O que ela precisa mudar é comportamento verbal, é o que ela tem pensado, do que ela tem se alimentado, quais ações que ela tem feito. Talvez ela esteja vendo o jornal o dia inteiro. Talvez ela esteja se alimentando de todas as notícias da guerra e de política. Talvez ela esteja se baseando quando é que vai ter invasão, quando é que não vai ter. Como que ela vai ter uma vida plena com um pensamento alimentado disso? Onde está o seu foco? Onde está, exatamente. Onde está o seu foco, está a sua energia, né? Então ela precisa pensar e quando você faz esse tipo de coisa, a pessoa começa a entender o que ela tem pensado muito. Onde estão as ações dela e como ela tem se comunicado. Como você tem se comunicado. Muitos relacionamentos são resgatados quando a mulher entende a comunicação dela disfuncional no casamento, muitas vezes. Ela só reclama, ela não é carinhosa. E na verdade, assim, não é que aí muitas vezes, assim, porque o relacionamento já está bem ruim. Então também não é... Mas tem que começar de algum lugar. A comunicação de amor precisa começar de algum lugar. Então começa daquela pessoa que veio buscar ajuda. Começa você a ser amorosa. Começa você a dar aquilo que você quer receber. Que o outro começa a ser transformado. Isso acontece muito. E isso é muito incrível porque as mulheres, elas têm muito mais sede
pro autoconhecimento, muito mais vontade de evoluir do que homens, mas muito mais. Então, é muito assim, né, cara? A parte terapêutica, a gente... É muito incrível isso. E esse é o nosso trabalho, de mostrar pros homens, cara, não precisa chegar num ápice, porque, por exemplo, todos os... Acho que, sei lá, 80% do... Eu acho que eu vou falar 100%, cara, sem medo de errar. Dos clientes homens que eu tive, foi porque as mulheres falaram, olha só, chegou no seu ápice, vai se tratar, você precisa evoluir, você precisa tirar, você precisa sair de casa. Né? O último rapaz do sexo masculino foi um que teve síndrome do pânico, por exemplo, pra embarcar e tudo mais. Então, porque a esposa dele me seguiu no Instagram, aí já segui um tempinho, falou, isso aqui, vai lá que vai dar certo. A mulher indicou, né? A mulher indicou, porque a mulher, ela tem mais essa sede de evoluir, de crescer, de estar em constante evolução. Isso é muito incrível. E no relacionamento, assim, é isso, mas o cara tem que sentir isso também, tem que estar nessa mesma frequência, nessa mesma vibe, porque senão realmente fica complicado o relacionamento. E entender, porque realmente muito dos homens tem muito dessa parte ao contrário, de que, cara, o cara também tem que evoluir. O cara tem que entender de que, e assim, é o básico, eu acho, do relacionamento, qual é a linguagem de amor dela e qual é a sua própria linguagem de amor. Porque senão um vai falar A, vai entender B, e o outro vai falar B e o cara vai entender A. Às vezes você acha que não está sendo amado e não é, porque a linguagem de amor do outro é diferente. Problema de comunicação. Problema de comunicação, como você estava Sim, falando. e assim, quando você quer a mudança do outro, tem que ser em você primeiro. Você tem que influenciar e impactar o outro. E às vezes demora um pouquinho. Mas é o que você falou, aquilo que você falou. Eu já entendi a minha essência, não adianta eu me desmantelar por causa dessa circunstância. É a mesma coisa. Se eu fui buscar, como você falou, e realmente as mulheres buscam mais. Se eu fui buscar esse esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento, então deixa esquece o outro, não julga o outro. Pensa em você, o que você pode fazer de melhor. E aí você começa a impactar toda a sua família, isso acontece demais. E depois o marido vem fazer, a irmã vem fazer, a amiga, a mãe. E assim vai mesmo. E eu vou dar uma de Nostradamus aqui agora, tá ligado? Mas eu diria que os próximos anos daí, que a gente vai ver, as mulheres vão começar a tomar mais controle do mundo. Nas partes sociais, políticas, no geral, eu tenho certeza absoluta. Assim, que elas não esqueçam que, assim, o que também acontece, que elas não esqueçam que são mulheres. Assim, você não pode esquecer a tua essência feminina. Claro. Porque, assim, quando você vê hoje em dia muitas mulheres, para defender as mulheres, tomam uma postura machista e acabam não dando a mão às mulheres. Perfeito. Porque elas decidem quais as mulheres podem ser defendidas e ajudadas. Então isso não também... Não faz nem sentido, Não faz sentido nenhum, mas é o que acaba acontecendo. Você ali se esbarra numa coisa de poder que você esquece até o alvo. É verdade. Então, mas aí que tá, mas é porque a pessoa tem uma ideia de poder errada. Poder é quando você tem controle contra Exatamente. você. Não é sobre o outro. Exatamente. Quando você tem controle sobre o outro e não tem controle sobre você, você não tem nada. Você é só um tirano, né? E também você é só um tirano, perfeito. Isso. Você E é só um tirano. Uma coisa que eu acho muito importante também é a gente entender assim, também, é como eu acredito, tá? Você tem um controle sobre você, né? Você pode se controlar, você pode fazer meio que nada além de se controlar diante das situações que acontecem. Mas entender que tem hora que você não vai ter resposta e é a hora que você deve sim entregar a Deus e pedir a Deus que te direcione a algo maior, seja a crença da pessoa qual for. Existe uma hora que eu não vou saber. E é bom a gente saber disso, senão a gente acha que todas as respostas tem que estar aqui em mim, eu tenho que saber, porque senão tem alguma coisa errada. Tem hora que você não vai saber. E é a hora que Deus quer falar com você algo especial, quer te ensinar algo especial. Então, a gente não achar que se esgota no nosso conhecimento, mas a gente tem um eterno aprendiz. É como eu entendo. Eu nunca vou saber tudo, nem quero, nem sei que não vou saber. Estou muito longe disso, mas que eu sempre saiba desse meu tamanho mesmo. Caramba, eu sou um ser dinâmico, que socializo, que ajo em amor e perdão, é sempre o que eu tento fazer. Em amor ao próximo, em perdoar, em me perdoar. E saber que Deus rege todas as coisas e a Ele que eu vou me voltar para pedir sabedoria. Porque tem uma hora que a gente não, né? A gente se... Mas é isso mesmo. E, cara, é assim, a gente, nesse assunto agora,
a gente poderia ficar mais... Aham. Uma hora e... Acho que a gente já tá aqui há 1h30, 1h40. Né? Tá bastante tempo. E a gente nem sente, né, que tá aqui esse tempo todo, porque é uma conversa boa, que a gente gosta, né, que a galera que tá assistindo também curte pra caramba. E assim, o legal é que a gente tá tendo muito feedback positivo do podcast. Legal. Muita gente vindo falar, caraca, pô, fiquei assistindo até o final, isso Ah, aí, que legal. bacana. Aí outra pessoa fala assim, pô, aquele careca lá falou um negócio lá que eu anotei, e não sei o que, e aquilo tá maneiro. Então assim, a gente tá trocando bastante e é muito bom. Assim, a gente, pô, já vai pra 2 horas de podcast, então a gente já vai começando a finalizar a partir de agora. E eu gostaria, primeiramente, de falar pra você que o que você está fazendo, o seu trabalho, a sua escolha, o seu propósito, o seu legado é muito legal, tá? Parabéns pela escolha de vida, de comportamento, de espírito mesmo, uma coisa que você sente que é o seu propósito, que você quer fazer, transformar vidas, transformar pessoas, né? Ajudar de alguma forma, né? Então, parabéns por isso. É muito legal. É muito legal ter você aqui perto da gente, né? A gente trabalha a metros de distância, né? Verdade. Então a gente pode com certeza continuar essa troca fora daqui do podcast, que também acho que é muito válido. E o podcast, assim, eu queria falar isso porque pra mim isso é muito legal. Vocês não me veem com o celular aqui em cima, porque esse é o momento, cara, que a gente se desliga completamente de tudo que tá fora. E a gente tá aqui agora, eu no máximo com um papelzinho e uma caneta, porque isso pra mim é o que importa agora. É o conhecimento, é a troca, é a sabedoria, né? Então é gnosis, né? Que eu falo. Gnosis vem do grego sabedoria, conhecimento. Então pra mim isso é o que importa, né? E o podcast tem sido isso pra mim, até dar um depoimento, porque isso aqui pra mim tem sido sensacional. E assim, se a gente ajudar, cara, uma pessoa, uma única pessoa que esteja assistindo isso agora, pra gente já valeu, sabe? Com certeza. Então, esse é o nosso propósito aqui no podcast, esse é o nosso legado, é levar um pouquinho de conhecimento toda semana para as pessoas, que as pessoas possam usufruir, absorver, desenvolver esse conhecimento, né? Pessoal, quem quiser saber mais da Marcela, ela vai agora ter um momento onde ela vai deixar ali o seu Instagram, onde vocês vão encontrar ela, o lugar onde ela trabalha, tá bom? Então, agora, Marcela, faz aí o seu merchanzaço. Então, gente, eu atendo aqui no Plenamente, também atendo aqui de forma presencial, mas também eu faço sessões online. Você pode me encontrar no meu Instagram, que é Marcela. Eu vou deixar marcado lá, porque senão eu vou ter que explicar aquele underline, né? Marcela, né? É Marcela, L, underline, L, underline, A. Você pode seguir, porque eu tô sempre dividindo ali conteúdo. E assim, é exatamente como você falou, se a gente ajuda uma pessoa, como o Dan contou a experiência dele, por uma história que ele dividiu, uma pessoa se sentiu escutada, olhada e vista. E é isso que a gente tem que fazer aqui, o nosso propósito é servir uns aos outros. Sabe, isso pra mim sempre foi no teatro, quando a pessoa cria consciência a partir de uma cena que ela viu e se emocionou, como é hoje em dia de forma mais direta, né? Porque agora eu tô falando assim, olha, você tá aqui e a gente vai começar um processo juntos. Então, vem conhecer, se você tiver... Pode entrar em contato comigo no Instagram, mandar direct. Fica à vontade, eu vou ter muito prazer em te conhecer a tua história. E não fica com vergonha, não fica achando assim, ai, será? Mas vem, bate um papo, tá? Ninguém merece continuar com a vida parada, embaçada, achando que a vida é isso aí. Não, a vida é muito mais. A vida é muito melhor. Cara, Marcela, obrigado, cara. Obrigada. Gratidão, assim, o nível de conhecimento que você passou aqui é só o que eu tenho certeza que é só o que é pincelado, né? Foi só pincelado do que realmente é ali no seu consultório, no tete-a-tete com você. Se aqui a gente já aprendeu muita coisa, tem muita coisa que é muito parecido, mas tem muita coisa que é específica sua, que é específica do coach sistêmico. Então isso é muito incrível, porque essa ferramenta que você trabalha, ela é poderosíssima. Sim. A forma com que você é feito, poder entender o processo do como que você comentou, como funciona, ela é poderosíssima e o efeito dela, ela é exponencial a nível de melhora. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigada. pela sua decisão de vida. Porque eu tenho certeza que em algum momento você teve que decidir isso. Cara, eu vou ser atriz e vou ser coach também, vou ajudar as outras pessoas, porque você já se ajudou e tudo mais. A gente tem
um mentor também chamado Samuel Kiss, que ele sempre fala muito isso no sentido de que ninguém dá carona a pé, então você se ajuda primeiro. É verdade, é verdade. E isso a gente pega essa frase pra gente, fala muito, porque realmente ninguém dá carona a pé. Eu não conseguiria falar o que eu falei no meu Stories para ajudar se eu não tivesse passado pelo processo antes. Augusto também não conseguiria se ele também não tivesse passado pelo processo de vida. Você também não, né? Esse nosso processo, que é o presente do presente, ele só é constituído por conta do presente que a gente teve no passado. Sim. E do presente que a gente vai ter no futuro. Então isso é muito poderoso na gente. Mais uma vez, gratidão enorme pela sua entrega. Vou falar de novo, @Marcel_L_A. Não tá difícil, tá bom? Pô, tá tranquilo. Melhor ainda, a gente vai botar na descrição desse vídeo também o arroba. Então você é só copiar. Cola lá na lupinha do Instagram e segue a Marcela. Sempre tá postando conteúdos incríveis. Então, obrigado também mais uma vez, plenamente, por ceder esse espaço e por estruturar esse espaço. Obrigado a Vox. Que você que não conhece a Vox, a maior escola de oratória da América Latina. É só da América Latina só, pô. Não é de Macaé, não, você tá entendendo? É só a maior da América Latina. Muito bom. Aonde no curso deles de oratória, eles têm parte de todo o curso, tudo isso aqui. Parte do coaching, parte da hipnoterapia, no sentido de como que a sua mente funciona. E assim, PNL. Então a pessoa entra querendo poder falar, mas ela sai daqui de vida mudada e transformada também, da Vox. É impressionante os depoimentos da galera da Vox aqui. Então, Vox, obrigado também pela sua missão de vida, porque é sobre isso, a gente dividir a missão de vida. Então, obrigado você também por ter estado presente aqui conosco esse tempo todo. Cara, espero esquecer alguma coisa, volta lá, você pode voltar, anota essas dicas e toma a ação referente. Porque eu sei, Augusto sabe e Marcela sabe que você merece uma vida melhor. Você nasceu para conquistar coisas incríveis que você nem acha que conquistou ainda. E é isso. E pessoal, não esquecendo, quarta-feira que vem, mesmo horário, 8 horas da noite, temos o nosso 6º episódio e último episódio do nosso primeiro bloco do Poder da Mente, que é a influência da mente sobre o corpo, que a gente está com um convidado também sensacional, que assim como a Marcela foi feito para o tema. Então, assim a gente se despede de hoje. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente, por estar compartilhando, por estar dando feedback e por fazer isso aqui estar acontecendo. Então, um beijo no seu coração e valeu! Valeu, valeu. Obrigada.